a Vitória, fiquei duro. Falei, gente, tem que chamar ele para uma aula da Liga. E aqui estamos. Muito obrigado pelo convite e tenho certeza que ela vai ser ótima. Ô, doutor, só vou te avisar que eu vou ter que sair mais ou menos na metade da aula, que eu tive um problema familiar, mas eu vou deixar a Kézia aqui, beleza? Tá bom. Obrigado. Obrigado. Queria agradecer primeiro a você e a Kézia pelo convite, a toda a Liga e a presença de todo mundo aí. Espero que dê para aproveitar. Vou tentar fazer uma coisa mais simples, mas vou puxar também pro mais difícil aí já para os residentes. Não posso testar aí os residentes também, o Pode. conhecimento deles aí, então. Entrou mais um agora, o Aston no chat. O Aston? Ah, mas aí o Aston aqui, o Aston já sabe tudo aqui. Aston já é neurologista já. Ô Aston, fala aí. Fala galera, boa noite. Aston, E aí, Bruno? tudo bom? Aston já é neurologista também lá pelo HC, também era da UFES. Bom te ver aí, Aston. Também, vamos prestigiar essa aula e ver se eu aprendo alguma coisa de esclerose. Vamos ver aí, se você bobear você já sabe já, mas vamos lá então. Fique à vontade, doutor. E pessoal, qualquer coisa pode abrir o microfone e mandar no chat, tá? Tá aparecendo para vocês? Tá sim. Tá certo. O começo vai ser básico aí para quem é residente, para pegar mais o pessoal aí que é aluno mesmo, tá? Então, primeiro, agradecer novamente ao convite. Deixa eu só ver que horas são para me programar para não estender muito. 7, 8. Tentar fazer em 1 hora, para não ficar muito longo. Então, agradecer novamente ao convite da Lanec, do João, da Kézia, de toda a Liga e de todo mundo que está presente. Agradecer aí o pessoal que veio prestigiar aí também. Valeu, Yaston, e os residentes aí. Meu nome é Bruno, eu sou neurologista. Eu fiz UFES, depois fiz neurologia e neuroimunologia, me especializei na área principalmente de doenças desmielinizantes lá no HC de São Paulo. Então, falar um pouco sobre a esclerose múltipla. Primeiro, a epidemiologia é uma doença que é um pouco mais frequente nas mulheres, então há mais ou menos 2 a 3 mulheres para cada homem, né? A gente vê que ela é mais frequente, mas não é algo absurdo como é, por exemplo, a neuromielite óptica, que é em torno de 9 mulheres para cada homem, né? 2 a 3 mulheres para cada homem. É uma doença que afeta jovens, então principalmente pacientes entre 20 e 40 anos. É um pouco mais frequente em pacientes com etnia caucasiana, em brancos, mas o Brasil é uma mistura, então isso também acaba não valendo tanto. A nossa aqui é muito misturado. No Brasil, estima-se que mais ou menos 10 a cada 20 pessoas são acometidas a cada 100 mil habitantes, ou seja, isso dá em torno de 40 mil pessoas, é estimado que pessoas que convivem com esclerose múltipla. Se a gente for colocar isso aí na Grande Vitória, dá mais ou menos umas 400 pessoas aqui na Grande Vitória devem ter esclerose múltipla. Essa aqui é uma tabela bem antiga, isso aqui, que toda aula de esclerose múltipla vocês já devem ter visto isso. Quem já teve aula de esclerose múltipla já deve ter visto a tabela. Uma tabela que dividia nos subtipos clínicos clássicos, é algo que a gente não utiliza muito, mas eu vou falar só por conta da história mesmo, que é interessante. A esclerose múltipla ela tem os subtipos, né? O remitente recorrente, que é aquele subtipo em que o paciente, né? Aqui a gente tem um gráfico tempo e os sintomas, né? Então, ao longo do tempo, né? O paciente não tinha nenhum sintoma, ele nasceu normal, desenvolvimento normal, chegou lá por volta dos seus 20, 30 anos, ele desenvolve um sintoma neurológico, a gente vai discutir quais são os sintomas mais comuns, mas ele desenvolve um sintoma neurológico em um intervalo curto de tempo, dias em geral, a instalação em torno de poucos dias, e esse sintoma ele pode melhorar com o tempo de forma espontânea, isso numa história natural da doença sem nenhum tratamento. E ele pode recuperar, inclusive, por completo, voltar a não ter sintoma nenhum residual. E após um período ele teria de novo um outro sintoma, poderia novamente recuperar por completo, de forma que ao longo do tempo esse acúmulo de surtos iria gerando um acúmulo de incapacidades. Então essa é a manifestação mais comum, 80 a 85% dos pacientes vão ter essa forma. O outro polo é o polo progressivo, que ele se comporta muito mais assim, parece uma doença degenerativa do que uma doença realmente inflamatória, né? Uma doença que vai progredindo ao longo do tempo. Então o paciente vai desenvolvendo os sintomas lentamente. Ele tem dificuldade, quando você vai colher a história, o paciente tem dificuldade de falar, o paciente aqui de cima, do remitente recorrente, ele fala, acordei há 2 dias, acordei com embaçamento na visão. Esse daqui, ele fala, tem mais ou menos 1 ano
um ano e meio que eu sinto, por exemplo, que meu caminhar, o meu andar está pior, estou arrastando a perna direita, é uma coisa bem lenta e progressiva. Esses são os dois polos mais clássicos, né, aqui em torno de 10% dos casos. E aqui teria o polo secundário progressivo, que seria o paciente que começa como remitente recorrente, né, ele começa fazendo surtos e ao longo do tempo ele vai tendo uma evolução mais lenta e progressiva. Por isso que é secundariamente progressiva, né? Essa aqui é primária porque é desde o início, né? E essa aqui é secundária porque ela iniciou remitente recorrente e evoluiu num segundo momento com um quadro mais progressivo. E teria essa outra forma, que seria a progressiva recorrente, que o paciente tem uma evolução progressiva com surtos sobrepostos. Mas isso foi modificado principalmente um artigo publicado, que o principal autor é o Lublin, foi publicado em janeiro de 2014, mas escrito em 2013, né? Então, ele mudou um pouco esses fenótipos clássicos de 96, em que a gente tinha remitente recorrente, e classificou principalmente se a manifestação é uma manifestação isolada, a gente chama de síndrome clínica isolada, e se ela é uma manifestação de surtos, né, remitente recorrente, você pode ter uma manifestação remitente recorrente que ela é ativa ou ela não é ativa. Como assim? O paciente pode ter tido surtos seja pelo tratamento, seja pela história natural, ele não está tendo mais atividade. Quando a gente fala de atividade, essa classificação leva em conta não só a atividade clínica, que são novos surtos, mas também a atividade radiológica, que são a presença de novas lesões ou lesões captantes de contraste. A gente vai falar um pouco mais. Isso aqui eu só coloquei para botar essa classificação, mas deixa eu pegar mais a parte mais básica ainda para vocês. Mas enfim, em 2013 houve essa mudança de paradigmas, né? Então a gente classifica principalmente como remitente recorrente ou aqui do lado direito as formas progressivas. Então não importa tanto se ela é primária, se ela é secundária, o que importa é se ela é uma forma progressiva ou uma forma remitente recorrente. E nas formas progressivas, elas podem estar ativas, isto é, lesões novas, lesões captando gadolínio, surtos, e com progressão, que é isso? O paciente tem surto e ao mesmo tempo ele vai piorando ao longo do tempo. Ele pode estar ativa sem progressão, então o paciente ele tem surtos, mas você faz pulsoterapia, trata o surto e ele melhora e ele não tem um caráter progressivo. Ele pode não ter surto e ter um quadro progressivo, então ele não está tendo nenhum episódio agudo, mas ao longo dos anos ele vai piorando. E ele pode nem estar ativo e nem estar progressão, uma doença estável. Isso é importante principalmente do ponto de vista de tratamento. Eu acho que é algo mais puxado para quem é aluno, mas é fundamental para os residentes aí, o Érico, o André e o Aston sabe isso de cor. Então, vamos falar sobre os critérios diagnósticos, né? Os critérios diagnósticos evoluíram muito ao longo dos anos. Os critérios mais atuais são da revisão de 2017, então são os critérios revisados de McDonald de 2017. E os critérios eles têm que ser aplicados num paciente que tenha um sintoma típico. Então, vamos falar sobre os sintomas típicos, né? Um sintoma, a gente tem 3 topografias típicas, né? Então, são 3 localizações que a esclerose múltipla gosta de acometer. Uma é o nervo óptico, a outra é a medula e a outra é o tronco / cerebelo. A gente coloca tudo junto ali, né? Aquela região infratentorial, abaixo da tenocerebelo, que é o tronco e cerebelo. Então, a manifestação clínica típica da esclerose múltipla, quando acomete o nervo óptico, como que ela é? O paciente, geralmente, ele tem uma dor ocular. Então, a história, né? Lembra sempre que história é o mais fundamental para você chegar no diagnóstico. Então, você tem que ouvir muito paciente te contando a história. Os alunos que estão rodando lá no ambulatório têm ouvido os pacientes contar a história, porque você ouve e você aprende com o paciente qual é a queixa típica, né? Então, geralmente, o paciente que tem neurite óptica, ele se queixa de dor. Então, geralmente, ele fala que o olho, né? O globo ocular, ele dói. E é uma dor que geralmente piora quando tem movimentação dos olhos. Então, quando olha para a direita, olha para cima, olha para baixo, isso piora a dor. A acuidade visual, né? Talvez tenha gente bem jovem, talvez não saiba o que é acuidade visual, mas a acuidade visual é uma forma de você medir o quanto aquele olho consegue enxergar. Então, é uma medida, um número que me dá quanto que aquele olho enxerga. A acuidade visual, ela é melhor do que 20/200. Eu não vou entrar no detalhe o que é 20/20, 20/200, mas para quem não sabe isso, basicamente, quanto maior o número, melhor, né? Então, a gente pode escrever assim em fração, mas pode escrever em número também. Então, por exemplo, a visão é 0,1, a visão é 1. O 1 seria o 100%. Então, 1 é a melhor visão. Então, se ela é melhor do que 20/200, geralmente é uma neurite óptica da esclerose múltipla. Em outras palavras, é uma neurite óptica que não é grave, né? O paciente tem um embaçamento da visão, mas quando você vai medir aquela visão, ela não é tão ruim. O clássico é o paciente tem um escotoma cexo-central. O que é isso?
o paciente fala que o embaçamento é no centro da visão. E o clássico é ser unilateral. Então, ele geralmente tem uma neurite óptica de um olho só. Então, como que é, né? Imagina, é a paciente que chega para você no pronto-socorro, né? Vocês todos vão se formar médico e vão dar plantão em pronto-socorro, inevitavelmente. É difícil alguém que não dê plantão no início logo depois da formação. Então, você vai ver, o paciente vai chegar assim. É uma paciente, geralmente uma mulher branca, jovem. Então, ela chega 25 anos e conta para você, eu comecei há 10 dias com uma dor no olho, e esse olho piorava quando molhava para um lado para o outro. E começou uma mancha bem no centro da visão, como se fosse uma nuvem. Muitas vezes eles falam assim, no centro da visão parece que tem uma nuvem. E isso foi só no olho direito. Então, isso é uma neurite óptica que a gente chama de neurite óptica típica da esclerose múltipla, né? Começa assim mesmo, uma dor ocular, embaçamento no centro da visão e geralmente de um lado só. Então, você tem que pensar, você viu esse caso, você tem que lembrar sempre que pode ser uma esclerose múltipla. Lógico, primeira etapa, né, diante de um caso assim, é uma avaliação oftalmológica, não tem jeito. Mesmo a gente que é neurologista, que faz muito fundo de olho, sabe fazer avaliação oftalmológica, perde, né? Não sabe, a gente não sabe olhar a retina com detalhes, então sempre precisa de uma avaliação do oftalmologista. O oftalmologista falou, não tem nada no olho, então isso provavelmente, até que se prove o contrário, isso realmente é uma neurite óptica, você tem que pensar em esclerose múltipla. A mielite, como que é o acometimento da medula? Geralmente é um acometimento focal. Uma pena, eu não trouxe aqui o desenho da medula, né? Mas, deixa eu ver se tem como... Vai ficar feio, mas enfim. Então, imagina que aqui é a medula. A medula a gente tem aqui o funículo posterior, funículo lateral, funículo anterior. Geralmente ela é focal. O que significa focal? Ela pega uma região da medula. Então, por exemplo, ela pega só o funículo posterior, aqui, o grácil cuneiforme. Então, os sintomas, por serem focais, geralmente eles são isolados. Por exemplo, é uma alteração sensitiva pura. Então, é um paciente que chega lá também, é uma mulher jovem, fala para você, eu estou com dormência, estou com formigamento da mama, né, do peito para baixo. Está tudo dormente, não estou sentindo nada, está tudo, parece que formiga, parece que eu encosto e como se estivesse grosso, eu vou andar e não sinto o chão, eu não sinto se o chão é áspero, se o chão é liso. Então, esse é um surto típico do acometimento medular, uma mielite focal. Um outro acometimento que pode ter, por exemplo, só um acometimento do funículo lateral. Aqui a gente sabe que tem o trato córtico espinhal. Quem mais jovem passou agora na neuroanatomia, lembra da anatomia aqui na medula, que tem o trato córtico espinhal no funículo lateral. Então, o trato córtico espinhal lateral, o que o paciente teria? Teria, por exemplo, uma perda de força numa perna. Se fosse, por exemplo, na medula torácica, o paciente tem uma fraqueza na perna esquerda. Então, ele se queixa de que por exemplo, acordou um dia e sentiu que aquela perna estava mais fraca e arrastando. Ou pegou, por exemplo, toda uma metade da medula, né? Pegou uma hemimedula, que, para quem gosta de epônimo, síndrome de Brown-Séquard, síndrome de hemimedula. Então, o paciente tem, por exemplo, uma fraqueza de um lado do corpo, com alteração sensitiva profunda de um lado e superficial do outro. Enfim, são sintomas geralmente focais, né? Diferente, por exemplo, né? Não é comum pegar a medula toda, né? Que isso é o que a gente fala de mielite transversa, é como se você tivesse pego e cortado a medula, seccionado ela mesmo. Isso daí na mielite transversa é mais comum na doença parente, entre aspas, né? Na prima irmã da esclerose múltipla, que é a neuromielite óptica ou doença de De Vick. Então, ela que faz essa lesão grave da medula, fazendo uma mielite transversa. Aqui a gente está falando de mielite focal. E outro sintoma clássico, né, o sinal de Lhermitte. O que é o sinal de Lhermitte? O sinal de Lhermitte é uma sensação de choque quando o paciente faz uma flexão do pescoço. Então, ao fletir o pescoço, dá uma sensação de choque que desce pela coluna e irradia por toda a coluna até lá embaixo, né? Esse sinal de Lhermitte ele decorre geralmente de uma lesão no funículo posterior na medula cervical. Não é específico, não é patognomônico de esclerose múltipla, né? A gente pode ter, por exemplo, lesão no funículo posterior, você pode ter deficiência de vitamina B12, uma compressão medular, uma mielopatia espondilótica cervical pode comprimir mais a região do funículo posterior e dar, por exemplo, sinal de Lhermitte, mas num paciente jovem, né, 20 anos, mulher, que fala que quando flerte sente um choque descendo, você tem que lembrar que isso daí pode ser um sinal de Lhermitte, é um acometimento focal da medula. E outra topografia típica é acometimento de tronco cerebelo. Então, no tronco e no cerebelo, o que a gente vai ter de sintomas típicos? Diplopia, né? Então, a diplopia, que é a visão dupla. Por que o paciente tem visão dupla, né? A gente tem... Os olhos, eles são alinhados. Quando a gente tem o olho direito, ele enxerga a imagem, o olho esquerdo está enxergando a mesma imagem. Se os olhos estão alinhados, essas imagens se sobrepõem perfeitamente e o paciente não tem visão dupla. Mas se por algum motivo os olhos estiverem
desalinhados, né, por algum motivo há um pequeno desalinhamento, o paciente ele tem uma visão dupla, né, porque as imagens elas não se sobrepõem. E uma das alterações clássicas na esclerose múltipla é a oftalmoplegia internuclear. Eu vou mostrar um vídeo para vocês para entender o que é essa oftalmoplegia internuclear. É uma queixa clássica também, então paciente que queixa de visão dupla. Outra coisa é vertigem. Então, você tem um paciente, está no pronto-socorro, tem uma mulher jovem, que chega falando que está com, entre aspas, labirintite, vomitando, tonta. Tem que lembrar sempre, né, que em pacientes jovens, vertigem, uma causa importante é a esclerose múltipla, porque ela comete essa região também da porção fascicular dos núcleos vestibulares no tronco. Outro sintoma clássico é sintoma trigeminal. Então, o paciente tem, por exemplo, uma dormência no rosto, ou tem uma neuralgia do trigêmeo, tem uma dor de cometimento trigeminal. Você tem que lembrar sempre de esclerose múltipla, principalmente se o paciente for jovem. A causa clássica, né, de neuralgia do trigêmeo é uma alça vascular que toca o trigêmeo, principalmente cometimento de ICA. Mas, se você tem uma paciente jovem, lembrar, pode ser um acometimento, na verdade, do trigêmeo no tronco. E outra alteração clássica de acometimento do cerebelo e das vias cerebelares ali no pedúnculo cerebelar, que é uma localização típica também de lesão de esclerose múltipla, é a ataxia. Então, ataxia é em coordenação, para quem nunca ouviu essa palavra. Então, o paciente tem problema em coordenação na mão, ele tem um tremor, ele vai pegar um objeto e ele não tem coordenação. Ou ele vai andar, ele anda com a base alargada, ele tem uma dificuldade na marcha, ele anda como se estivesse bêbado, o paciente muitas vezes se queixa. Então, esses são os sintomas clássicos. Todo mundo que está aqui e que vai se formar em medicina tem que saber os sintomas clássicos. Por quê? Porque se você não identifica isso, esse paciente ele fica anos rodando. Ele vai num pronto-socorro, vai no outro, vai em outro. E muitas vezes, o que esses pacientes eles são tidos? São tidos como PT, né? A pessoa, o clínico, muitas vezes vê e fala, isso é um PT. Por quê? Porque ele vai ter uma queixa visual, já passou com o oftalmologista, desesperado que não tem melhora, o oftalmologista falou que não tem nada no olho, procura um pronto-socorro, e o médico fala, não tem nada mesmo no olho, então isso não é nada. Ou o paciente tem só um quadro de dormência, né? Ele fala que está dormente do peito para baixo. E você não tem nenhuma alteração objetiva, né? Porque ele está falando que está dormente, você acredita só na história. Você não tem uma alteração que você enxerga, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, isso é uma crise de ansiedade. Ou, por exemplo, assim, tem uma dormência no rosto, ou tem uma labirintite, entre aspas. E isso daí passa muitas vezes como não sendo nada e demora para o paciente fazer o diagnóstico, né? Uma coisa que é importante, né, salientar é que o surto, né, por definição, é um sintoma neurológico que acomete geralmente uma dessas regiões, dá um desses sintomas aí, ou pode dar ao mesmo tempo, né, pode cometer mais de uma dessas regiões ao mesmo tempo, e que ela dura mais de 24 horas. Então, porque você vai ouvindo essa aula, a gente quando começa a ouvir aula na faculdade, a gente acha que tem aquela doença, todo mundo começa a achar que tem, né? Aí você senta no vaso de manhã no sanitário, começa a sentir a perna dormente, você já acha que está com esclerose múltipla. Tem que lembrar que o sintoma, o surto, ele tem que durar mais de 24 horas. Então, você se apoiou muito tempo num braço, o braço ficou dormente, apoiou muito tempo numa cadeira e ficou dormente a perna e passou 5, 10 minutos melhorou, ou passou mesmo que seja 3 horas melhorou, até que se prove o contrário, isso não tem nada a ver, né? O surto, ele dura mais do que 24 horas para a gente considerar que é um surto, né? Então, a gente não fica achando que tudo é surto também. Mas é melhor vocês acharem a mais do que achar de menos, porque o paciente às vezes demora muito tempo para receber o diagnóstico. Isso daqui, a gente, né, fala desses achados, mas existem achados objetivos. Um achado objetivo importante é o DAR, que é o defeito aferente relativo. Aqui, a gente está vendo o reflexo pupilar no olho direito, agora no olho esquerdo. A gente vê o olho contraindo, né? E agora, eu vou fazer a pesquisa do Swing Flashlight Test, né? Que é essa luz alternada. Você joga a luz de um olho para o outro, de um olho para o outro, de um olho para o outro. Para quem nunca viu isso, com certeza os residentes já viram. Não sei se o André, acho que o André que está no R1 já viu um DAR, mas isso aqui deve ter visto até na faculdade. Tinha né, um ontem no PS. Tem um no PS ontem? Uhum. Então, isso aqui é um DR, ó. O DR você pesquisa jogando a luz de um olho para o outro. Ó. Aqui contrai e você vai ver que essa pupila aqui dilata. Aí você volta para o outro olho, contrai. Aí vem para o olho esquerdo, dilata. Essa explicação ela não é tão simples para quem não tem conhecimento da via do reflexo pupilar. Isso aqui dá um trabalho para explicar. Eu vou tentar explicar de maneira simples, né? Basicamente, o que isso representa o DR? Deixa ele rodar de novo. Ele representa, na verdade, uma lesão da aferência desse olho esquerdo aqui, que esse olho é o que está dilatando. Por quê? Porque quando eu jogo a luz nesse olho e essa luz passa para esse olho que recebe menos luz, porque o nervo está afetado, né?
o tronco, como um todo, está recebendo menos luz, porque o olho direito ele não está iluminado. Quando eu estou iluminando a esquerda, o olho direito não está iluminado. Então está chegando menos luz, tanto pelo olho direito, que não está iluminado, quanto pelo olho esquerdo, onde você tem uma lesão do nervo. Então, se chega pouca luz no tronco, ambas as pupilas se dilatam, né? Vocês veem que não é só uma que está se dilatando, né? As duas se dilatam. Porque a interpretação é como se você estivesse indo de um ambiente claro para um ambiente escuro. Se você está num ambiente claro e chega num ambiente escuro, sua pupila dilata. É essa a interpretação que está tendo, porque eu só estou jogando a luz em um olho, ó, de forma alternada. Então, eu jogo no esquerdo, pouca luz no tronco. Jogo no direito, muita luz no tronco, os dois contraem, né? Tanto é que quando eu jogo para o esquerdo, eu vejo que ele estava contraído e dilatou, né? E aqui o direito estava dilatado e contraiu quando eu troquei. Então, basicamente, representa uma lesão do nervo óptico. Isso é uma lesão, isso é uma alteração objetiva no exame físico de uma lesão do nervo óptico. Então, tem como você... Uma vez algum aluno perguntou, então, se o paciente tem uma queixa visual, não tem nenhuma, e o oftalmologista não viu nada, não tem nenhum exame objetivo para eu ver se ele tem uma alteração do nervo óptico. Tem, essa alteração chama DAR, defeito aferente relativo, ou DPAR, defeito pupilar aferente relativo. É isso. Aqui agora uma alteração, né, objetiva também daquilo que a gente tinha falado da oftalmoplegia internuclear. Aqui, o melhor jeito de você pesquisar a oftalmoplegia internuclear é você fazer sacadas. Olha para a direita, olha para a esquerda, olha para a direita, olha para a esquerda, porque a oftalmoplegia internuclear ela pode ser discreta, né? Eu queria ter trazido um vídeo mais fácil para quem nunca viu, mas ao mesmo tempo esse é bom para treinar o olho. Quando olha para a esquerda, o que a gente consegue ver? Ó, quando o paciente olha para a esquerda, ele tem um nistagmo desse olho, que é o olho que está abduzindo, está olhando para fora, né? E o olho direito que está fazendo a adução, que está olhando para dentro, ele tem uma lentificação. Esse olho vai um pouco mais lento. Não sei se vocês conseguem ver, é discreto, mas se você olhar várias vezes os dois olhos quando eles estão indo para a esquerda, o direito ele vai mais devagar. Vou botar mais uma vez. A esquerda, concentra no direito. Olha o direito como ele é atrasado, ele tem um delay. Ele chega mais lento do que o esquerdo. Por quê? A oftalmoplegia nuclear é uma lesão do fascículo longitudinal medial. O fascículo longitudinal medial é um fascículo que comunica o núcleo do sexto com o terceiro. Né? Aqui nesse olho, o olho da abdução é o nervo abducente. E o olho da adução é o óculo motor, o terceiro nervo. Então, você está lá, aqui o núcleo do óculo motor no mesencéfalo. E aqui embaixo, o núcleo do abducente na ponte. Então, essa comunicação, né, quando você quer olhar para a esquerda, né, vem uma informação lá de cima, primeiro para o seu sexto nervo, aí esse sexto nervo dá o comando, ó, o olho esquerdo vai para lá. Só que agora o olho direito também tem que ir para lá. Aí você tem uma comunicação através desses dois. Essa comunicação se chama fascículo longitudinal medial. E aí, após você enviar o olho da abdução para fora, o olho da adução, ele também tem que ir para lá por comando do óculo motor. Agora, se você lesar essa estrutura, que é o fascículo longitudinal medial, você pode lesá-la de forma grave, assim, de forma que o olho esquerdo vai olhar para fora, vai ter o nistagmo, e o olho direito sequer vai conseguir olhar para fazer a adução, né, olhar para dentro. Vou evitar usar o termo técnico adução, abdução, para não confundir muito. Então, o olho esquerdo vai olhar para fora e o olho direito não vai conseguir olhar para dentro, para o nariz. Agora, se a lesão for parcial, uma inflamaçãozinha só, o que acontece? Quando você olhar para a esquerda, o olho esquerdo vai e o olho direito ele é mais lento, né? Ele tem essa lentificação. E o achado clássico é tanto a lentificação da sacada de adução quanto esse nistagmo do olho que está abduzindo, né? Ele foi primeiro e ele dá essas nistagmo de abdução, essas batidas. Esse acometimento dessa região, dessa estrutura, fascículo longitudinal medial, ela é típica de esclerose múltipla nos jovens e em pacientes mais velhos é típico de AVC, né? AVC do tronco, cometimento vascular do tronco cerebral pode dar uma oftalmoplegia internuclear também. Então, esse é um outro achado típico. Então, para a gente fechar os critérios, falar, o paciente ele tem esclerose múltipla, né? Então, primeiro você vai ter a sua epidemiologia, que vai trazer dados a favor, né? Então, você está vendo que é uma paciente jovem, é uma mulher branca. No Brasil não vai ter tanto isso, né? Uma paciente parda, mas enfim, branco te reforça mais ainda, né? Caucasiana, etnia. E você tem um sintoma típico, aqueles que a gente falou, né? Nervo óptico, tronco / cerebelo e medula. E aí você vai ter que ver os critérios. Ele preenche ou não preenche os critérios? Essa é uma tabela do artigo que eu mostrei lá, no McDonald's 2017, mas ela é complicada. Eu acho mais fácil, eu prefiro resumir assim.
Então, para você fechar o critério de esclerose múltipla remitente recorrente, que é a mais comum, 80, 85% dos casos, você precisa ter disseminação no espaço, S de space, disseminação no tempo, e você precisa ter um surto. Então, o paciente tem que ter surto, né? Porque se ele não tem surto, ele não tem clínica. Aí a gente pode chamar isso de síndrome radiológica isolada, é um tema para outra discussão. Então, o paciente tem que ter um surto, um sintoma típico que dure mais de 24 horas, cometendo uma dessas 3 topografias, e tem que ter DIS e TIT. Para você ter DIS e DIT, você pode ter disseminação no espaço, no tempo, do ponto de vista clínico ou do ponto de vista radiológico. Então, como que é, do ponto de vista clínico, você tem uma disseminação no espaço? Você tem 2 topografias pela sua história, pelo exame clínico. Exemplo, então o paciente chega para você na consulta e fala, olha, eu tive um embaçamento no centro da visão do olho direito e que doía o olho. Então você pensa, opa, ela deve ter uma neurite óptica no olho direito. E ao mesmo tempo eu também estou sentindo que eu estou com uma visão dupla. E você vai ver, ela tem no exame físico uma oftalmoplegia internuclear. Então, você fala que o paciente tem disseminação no espaço e você conseguir, pela sua história e pelo seu exame físico, mostrar que tem alterações em 2 pontos diferentes. Então, ele tem um DAR, igual a gente viu num olho, e ele tem uma oftalmoplegia internuclear. Então, realmente, ele teve acometimento do tronco e do nervo óptico. Então, esse paciente ele tem disseminação no espaço do ponto de vista clínico. Só pela história e pelo exame físico eu consigo dizer isso. E disseminação no tempo? É o paciente que tem mais de 2 surtos. Isto é, o paciente teve um sintoma, por exemplo, agora, e daqui a 6 meses ele tem um outro sintoma. Então, ele teve uma disseminação no tempo, não foi um episódio único, né? E só para a questão aqui, quem está anotando aí, disseminação no tempo, você falar que é um outro surto, é um intervalo superior a 30 dias. Tudo o que acontece no intervalo de 30 dias é considerado o mesmo surto. Então, eu tive um agora e tive um daqui a 3 meses, é outro surto. Então, se o paciente tem, então, acometimento do nervo óptico, acometimento do tronco, com uma oftalmoplegia nuclear, a neurite óptica foi há 6 meses, agora você tem uma oftalmoplegia internuclear, ou seja, o paciente ele teve surto, ele teve disseminação no tempo, ele teve disseminação no espaço. Então, esse paciente ele fecha os critérios clínicos para a esclerose múltipla sem nenhum exame complementar. A gente vai ver depois que ninguém é louco de fechar critérios sem imagem, mas teoricamente, pelos critérios do McDonald's 2017, vai numa prova, você pode fechar do ponto de vista clínico? Pode, mas não é recomendado, né? Você poderia se você tivesse no fim do mundo onde não tem ressonância, mas é tão bizarro isso, porque se você está no fim do mundo onde não tem ressonância, o que adianta você dar um diagnóstico que você não vai ter o tratamento? Provavelmente você não vai ter o tratamento, porque os remédios de esclerose múltipla são muito caros, então você não tem ressonância, não tem sentido, né? Do ponto de vista prático, a gente sempre faz uma ressonância. E se o paciente, como que ele faz critério de disseminação no espaço no tempo radiológico? A disseminação no espaço radiológico é aquele paciente que ele tem pelo menos 2 de 4 lesões. Então, você vai ver a imagem, a ressonância, ele tem lá, ó, ele tem pelo menos 2 dessas regiões acometidas. Então, ele tem lesão na região cortical, justacortical, na região periventricular, infratentorial ou medular. Então, ele tem 2. Ele tem lesão periventricular e tem lesão infratentorial, tem lesão lá no tronco. Fechou, ele tem 2 de 4. E disseminação no tempo? É o paciente que em uma única ressonância, ele tem lesão gadolínio positivo, o que é isso? Lesão que capta contraste, e ele tem lesão gadolínio negativo, isto é, lesão que não capta contraste. Então, isso me diz que eu tenho lesões atuais, lesões novas captando, e lesões antigas que não captam contraste. Então, eu consigo dizer que o paciente tem disseminação no tempo com uma única ressonância. Ou se eu faço ressonâncias seriadas, então o paciente teve uma ressonância agora, e daqui a 3 meses ele tem uma outra ressonância, e essa ressonância daqui a 3 meses ela tem novas lesões. Isso é uma disseminação do tempo do ponto de vista radiológico. E um critério, né, que entrou para o critério de 2017, que não fazia parte de McDonald's de 2010, foi o líquor. Então, o líquor ele passou a ter muito valor. Então, a presença de bandas oligoclonais, aí eu tenho que fazer um parênteses, o que é banda oligoclonal, para quem nunca ouviu? Banda oligoclonal são imunoglobulinas, são IgGs que a gente consegue detectar, e para a gente falar que é BOC positivo, que é banda oligoclonal positivo, você tem que detectar ela no líquor e na amostra pareada no sangue, ela tem que estar ausente. Por quê? Se eu tenho imunoglobulina sendo produzida intratecal, no líquor, e eu não tenho imunoglobulina sendo produzida no sangue, isso me traduz o quê? Que eu tenho uma inflamação dentro do sistema nervoso central. E a esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central. Eu não falei a parte básica de fisiopatologia, mas enfim, mas é uma doença tipicamente desmielinizante. São lesões que pegam sistema nervoso central. Então, essa produção de bandas no líquor e ausente no sangue me traduz uma produção de imunoglobulina intratecal. Então, após o parênteses, né? O BOC positivo,
ele me permite substituir o critério de disseminação no tempo. Aí, para quem é residente, aí, o André, o Érico com certeza já sabe isso, mas André, é importante você lembrar que o BOC não é sinônimo de disseminação do tempo, porque assim, o fato de você ter banda oligocanal no líquido não significa que o paciente tem disseminação no tempo. Ele apenas substitui esse critério. E por que foi feito isso no critério de 2017? É uma forma de você fazer diagnóstico mais precoce. Então, você troca a disseminação do tempo pelo BOC sem perder especificidade e você ganha, sem perder muita especificidade, você perde 1%, acho, de especificidade, se não me engano, e você ganha mais em sensibilidade. Isso me permite fazer o quê? Um diagnóstico mais precoce. Então, por exemplo, vamos imaginar de novo aquela paciente. A paciente chegou para a gente com aquela queixa de dor ocular, embaçamento na visão, você viu que tinha DAR, você fez uma ressonância, ela tinha 2 das 4 clinicamente, né? Ela só tinha uma topografia, que era o nervo óptico. No tempo, ela não tinha mais de um surto, ela só tinha um surto. Aí você foi ver a ressonância, ela tinha 2 de 4 topografias, mas ela não tinha nessa ressonância lesão captando contraste. Então você não conseguia falar, eu tenho disseminação no tempo radiológico. A disseminação no espaço até você tinha, só que no tempo você não tinha. Aí o que a gente faria nos critérios de 2010, né? Você poderia, né, alguns poderiam não tratar essa paciente, já que ela não fechava o critério, outros já tratavam desde os critérios mesmos, os critérios antigos, porque já consideravam, não, isso provavelmente é esclerose múltipla. E hoje, né, desde 2017, a gente pode falar, não, se você colhe um líquido dessa paciente e ela tem banda oligocanal, isso já é esclerose múltipla, né? Então você consegue aumentar a acessibilidade, dar o diagnóstico mais precoce, tratar mais precoce para que o paciente não tenha uma piora no futuro, né? Lembrando que, voltando naquele gráfico aqui, né, lembrando que o objetivo, né, na verdade, do tratamento é justamente isso, né? Você cortar esses surtos de forma que, no futuro, o paciente não tendo novos surtos, né? O primeiro surto o paciente sempre vai ter, como a gente falou, né? Senão isso não tem clínica, né? Cortar os próximos surtos de forma que ele não vá ter, ao longo dos anos, essa incapacidade decorrente de vários surtos acumulados. Então, por isso que o diagnóstico ele tem que ser precoce, por isso que o BOC entrou para os critérios, para você fazer um diagnóstico mais precoce. Isso tudo que a gente falou é esclerose múltipla remitente recorrente. Aí tem a primariamente progressiva. A primariamente progressiva, como eu falei, é uma doença, né, que ela vai evoluindo lentamente ao longo dos anos, né? E geralmente o que mais chama atenção é o acometimento piramidal e cerebelar. Então, principalmente medular. Então, o paciente vai desenvolvendo um sintoma de alteração de marcha. Aquele paciente que fala que o andar dele vai piorando ao longo dos anos. Então, é um paciente, às vezes, até um pouco mais frequente, né? Uma relação quase 1 para 1, um pouco mais predominante até em homens. Então, você vê aquele paciente jovem, homem, que fala que jogava lá a pelada dele toda semana e ele não está mais conseguindo correr. Aí depois ele fala, depois já de 1 ano, ele percebeu que, na verdade, até para andar estava difícil. E em 2 anos ele estava, por exemplo, usando uma bengala. Então, não costuma ser tão rápido assim, né? Mas ele foi piorando a marcha ao longo do tempo. E junto com isso ele tem sintomas esficterianos, ele tem uma alteração da urina, uma urgência urinária, ou uma dificuldade, uma hesitação urinária, uma retenção. Né? Esse paciente, ele está te mostrando que ele tem provavelmente uma mielopatia, né? Ele tem sintomas em membros inferiores, com sintomas esficterianos e também sintomas, às vezes, sensitivos nas pernas, que foi evoluindo ao longo do tempo. Isso é um quadro progressivo. Então, clinicamente, o que o paciente precisa ter? Um quadro progressivo em mais de 1 ano. Para você fechar o critério de esclerose múltipla primariamente progressiva, você precisa desse critério clínico. E você tem que ter pelo menos 2 de 3 critérios complementares, que são exames. Então, 2 de 3 critérios de exames, que são exames tanto de ressonância quanto líquor. Quais são esses exames? É o exame de ressonância. Então, o paciente tem pelo menos uma lesão acometendo uma daquelas mesmas regiões que a gente falou. A única diferença aqui na progressiva é que ele separou, né, essas lesões do encéfalo da medula, né? Então, eles estão separados, lesões medulares, lesões de encéfalo. Você tem que ter pelo menos 2 desses 3, o terceiro é o BOC. Então, por exemplo, o paciente tem uma marcha que foi piorando ao longo de 2 anos, né? Tem lesões medulares e tem BOC positivo, esse paciente ele fecha critério. O paciente tem lesão no encéfalo, tem lesão medular, BOC é ausente, mas ele tem um quadro progressivo mais de 1 ano, ele também fecha critério. Então, tem que ter 2 desses 3 critérios. Por que eles botaram lesão medular tendo um peso maior, né? Não o mesmo peso das outras topografias, porque justamente como eu falei, o quadro progressivo geralmente ele é decorrente de lesões medulares. São lesões medulares que têm um peso maior. Tanto isso é verdade que quando a gente vê os casos de esclerose múltipla primariamente progressiva, você bota a ressonância, às vezes, de uma esclerose múltipla remitente e recorrente, e você coloca um paciente do lado de uma ressonância primariamente progressiva, você vê, às vezes, o cérebro do remitente recorrente cheio de lesão, e o cérebro do paciente progressiva, quase nenhuma lesão no cérebro. Aí você vê a medula
o inverso. Às vezes a medula de um progressivo cheio de lesão e o outro que é remitente recorrente com pouca lesão, porque é um quadro mais medular, com esses sintomas principalmente de alteração de marcha, de liberação piramidal, Babinski, reflexo exaltado. E tinha uma coisa que eu ia falar mais aqui, peraí que eu perdi o raciocínio. Lesão medular. Sim, você coloca a ressonância um do lado do outro. Se você colocar o paciente um do lado do outro também, você pode ver até o contrário. Às vezes o paciente com RR cheio de lesão, né? Mas andando bem, sem nada, tranquilão. E o paciente do progressivo é lá andando às vezes com uma bengala ou até numa cadeira de rodas, por ser uma lesão, porque as lesões medulares traduzem muito déficit para o paciente, né? A medula é uma área muito estreita que carrega muita informação. Então aqui, essa ressonância, por exemplo, sim, é o que eu tinha falado com você. Você pode fechar o critério clínico? Pode, mas ninguém é doido de não fazer uma ressonância. Então, a gente vai fazer ressonância para todo mundo, tem que fazer ressonância para quando você está investigando esclerose múltipla, vai fazer ressonância do cérebro e da medula, porque você quer pesquisar se tem lesões naquelas topografias clássicas que a gente falou. Lesões justacorticais, barra cortical, lesões periventriculares, infratentorial e medular. E é muito comum que o paciente faz uma ressonância por um motivo qualquer e alguém fala que ele tem uma esclerose múltipla, o paciente nunca teve nenhum sintoma, né? E o principal erro no mundo de diagnóstico de esclerose múltipla, às vezes parece piada, mas é verdade. O principal erro é enxaqueca, né? Isso aqui é um paciente com enxaqueca, então às vezes você vê pontinhos, né, soltos na substância branca, e esses pontinhos são clássicos de pacientes, principalmente pacientes com enxaqueca com aura, eles têm essa alteração na substância branca inespecífica que acomete principalmente a região frontal. E por que a gente fala que eles não são típicos de esclerose múltipla, né? Primeiro que o paciente teve sintoma, mas uma coisa que chama atenção do ponto de vista de imagens, que essa é a sintomatologia, é que essas lesões elas são lesões em ilha, né? Esse termo não é cunhado classicamente, eu inventei, mas eu gosto muito desse termo. As lesões elas são em ilha, isso é, você tem substância branca rodeando, né? Igual uma ilha rodeada pelo mar, você tem substância branca rodeando totalmente a lesão. Essa lesão não encosta no córtex, você não vê aqui o córtex ela encostando e você não vê ela encostando também na região periventricular. Então ela é uma lesão ilhada. Lesão completamente inespecífica. Isso aqui pode ser qualquer coisa, com isso não me diz nada. Uma das coisas que pode ser enxaqueca com aura. Aqui mais outras duas lesões, ó, você consegue ver a substância branca ao redor da lesão normal. Isso aqui é uma sequência FLAIR, a principal sequência para você ver lesões de esclerose múltipla, né? E aqui você consegue ver que não tem acometimento realmente do córtex. Então, lembrar sempre, né? Isso não é uma ressonância de esclerose múltipla, a clínica é sempre soberana, o paciente tem que ter sintoma. As lesões desmielinizantes típicas, elas são ovoides, elas são arredondadas, elas têm mais de 3 milímetros, elas não são pontinhos assim pequenos. As lesões periventriculares, elas tocam o ventrículo, então quando a gente vê um corte sagital, elas fazem aqueles dedos de Down, elas cortam o ventrículo. E as lesões justacorticais, elas tocam o córtex. Aqui já é uma lesão típica, né? Então aqui você tem uma lesão justacortical, ela é ovoide, ela tem 3, está pequena aqui, mas se você medir ela tem 3 milímetros, e ela está bem justa cortical, encostando no córtex. E aqui uma lesão, essa aqui, ó, típica periventricular. Ela é uma lesão. O que é uma lesão típica periventricular? Uma lesão que ela sai da região do ventrículo em direção ao córtex. Muitas vezes, né, se você tivesse um córtex mais mediano, você teria até acometimento da interface caloso-septal, né? Mas então é uma lesão que toca o ventrículo, né? Essas lesões, e várias dessas lesões, né, perpendiculares, né, elas fazem como se fossem os dedos de Dawson. As lesões infratentoriais típicas, as lesões infratentoriais típicas da esclerose múltipla, elas geralmente acometem a região do pedúnculo cerebelar, isso aqui é mais ou menos nível de ponte, pedúnculo cerebelar médio. E uma coisa muito típica é esse acometimento aqui do trajeto do nervo trigêmeo, não à toa os pacientes eles têm o sintoma trigeminal, né? Então ele pega o trajeto fascicular do nervo trigêmeo, às vezes até altera tanto assim na porção fascicular que às vezes até se estende pelo nervo mesmo. Você vê que esse aqui, o nervo está com hipersinal, né? E outra região típica é aqui, na região mais posterior, a gente tem o fascículo longitudinal medial, que ele fica mais aqui na região posterior do tronco. Outra lesão típica, né? É as lesões que acometem mais o polo temporal. Mais típica do que essa era uma lesão se ela pegasse aqui e ainda encostasse no ventrículo. Acometimento do polo temporal tem uma topografia típica de esclerose múltipla. Outro achado típico é o sinal da veia central. Por quê? Porque, na verdade, essas placas desmielizantes, elas se desenvolvem geralmente ao redor de uma vênula. Então, você consegue ver a veiazinha passando por dentro da placa. Isso é ressonância de 7 Tesla, às vezes em 3 Teslas você consegue. Para vocês terem ideia, o campo magnético usual das ressonâncias que a gente tem aqui em Vitória, na maioria dos lugares,
vai ter um outro lugar, em Vitória tem, na Multiscan eles têm uma máquina, sem fazer nenhum tipo de merchan aqui, é que eles têm mesmo. Em São Paulo eles vão ter muito, na verdade São Paulo a maioria tem Einstein, Círio, Delboni, DASA, enfim. Você vê a lesão ao redor da placa desmineralizante, mas você precisa de um campo melhor, tipo 3 Tesla, 7 Tesla. Geralmente o que a gente tem é 1,5. Então é mais difícil de você ver essa lesão aqui na prática, no dia a dia. Mas você vê aqui bem bonito a lesão ao redor da vênula. E as lesões medulares, como a gente falou, lembra? Elas são focais. Então você tem aqui uma lesão, olha só como que ela é focal. Ela pegou um pontinho, né? Ela é focal, ela é excêntrica, a gente fala. O que é excêntrica? Ela não está no centro, ela está fora do centro, está periférica. Aqui uma pegando o funículo lateral, então poderia dar, por exemplo, uma fraqueza na perna esquerda, isso aqui é o lado esquerdo, e aqui o funículo posterior, uma dormência, por exemplo, em membros inferiores. E quando você vê no sagital, ela é uma lesão curta, ela não tem mais do que 3 corpos vertebrais, ela geralmente é uma lesão curta. Então, as lesões na medula são curtas, focais e excêntricas, né? Diferente da parente dela, neuromelitiópica, que é uma lesão centromedular, ela está no centro. Ela é uma lesão que pega quase a medula toda, mais de 70% do corte transverso, uma lesão extensa, mais de 3 corpos vertebrais. Então, curtas, focais e excêntricas. E como eu falei, né? Então, ninguém é doido de dar o diagnóstico sem a ressonância. E, na verdade, a gente sempre tem que descartar diagnósticos diferenciais. Então, quando você vai fechar um critério de esclerose múltipla, o paciente, você tem que fazer um screening básico para dizer, olha, realmente não tem mais nada que explica, né? Esse é o artigo do Calabrese que ele sugere, né? Sempre você ter melhores explicações para você descartar outras causas. Então, sempre é recomendado, né? Você ter óbvio, um exame neurológico, né? Uma história clínica, um exame neurológico, e você graduar com a EDSS. O EDSS eu não vou mostrar aqui o que é, mas o EDSS é uma escala de capacidade da esclerose múltipla, uma forma rápida de você comunicar entre médicos. O paciente tem, o EDSS vai de 0 a 10, o EDSS dele é de 8, você sabe que é um paciente bem grave. O EDSS de 1, você sabe que é um paciente muito bem. O EDSS de 1 é um paciente praticamente sem nenhuma alteração, tem só uma discreta alteração no exame físico. Você precisa ter uma análise do líquor, né? Isso é importante porque geralmente o paciente com esclerose múltipla tem um líquor alterado, ele tem 10 células, 15 células, é um líquor que é alterado, mas não muito, não tem uma célula acima de 50, não costuma ter isso, né? Acima de 100, 50 é muito raro, é um líquor, uma pleocitose discreta, o normal é até 5 células, então você tem 10, 15 células. O índice de IgG é interessante, mas o mais importante é as oligoclonal blends, que está aqui, banda oligoclonal, BOC, né? Que é muito importante, porque 90% dos pacientes, em torno de 90% eles têm. A gente tem um trabalho lá no HC de São Paulo, da USP, que lá na nossa população foi em torno de 60%. Mas, enfim, de uma forma geral, 90% dos pacientes têm. A gente tem mais confiança de ter esse exame, né? Você precisa sempre de ressonância, né? Fundamental. Você pode lançar outros exames, não é obrigatório isso aqui é o potencial evocado visual, que você pode lançar a mão na neuroetiópica. Isso sim, é sempre obrigatório, é sempre fazer um screening completo. Então, você tem que ver como que está o hemograma, tem alteração renal, tem alteração hepática, reumatograma é sempre importante, faz parte do screening básico, ver um FAN, o ENA, na verdade, é como se fosse um FAN em que você joga tudo aí, anti-RO, anti-LA, anti-RNP. Então, na verdade, você pode pedir separado, anti-RO, anti-LA, anti-RNP, anti-SM, anti-DNA. O aquaporina, que muitos autores, né, advogam que sempre vale a pena você ter. Eu acho que vale a pena, né? Eu teve uma época na minha vida que eu não pedia sempre, hoje em dia eu peço sempre. A maioria dos autores cada vez mais pede, o tratamento é totalmente diferente, é outra doença, mas na maioria é difícil a gente errar, assim, é estimado que o erro é de 1 a cada 2.500 pacientes. Então, se for fácil de conseguir, pede, né? Se for uma coisa que é difícil, você está realmente, às vezes, não tem cara nenhuma de neuromelitiópica, a cara da esclerose múltipla, o paciente não tem condição financeira, às vezes é caro o exame. Você não vai fazer. Agora, para o paciente não faz a menor diferença pagar esse exame. É melhor, e os convênios muitas vezes não cobram, então é melhor para você pedir, você fica tranquilo, eu fiz o screening todo, né? Pesquisar sempre B12 é obrigatório, porque B12 pode dar lesão desmielinizante, né? Pega lesão medula, pega lesão em trato corticospial, às vezes simula, né? Anticorpos antitireoidianos, muito mais do que você dizer, há quem diga que existe mielite relacionado a anticorpos antitireoidianos, mas na verdade mais até faz parte do screening, principalmente pelo que você vai fazer de remédio depois e pela questão também de associação. Em torno de 7% dos pacientes com esclerose múltipla têm tireoidopatia, principalmente Hashimoto. Anticorpo antifosfolipídio, isso é fundamental, porque a SAF, síndrome do anticorpo antifosfolipídio, pega pequenos vasos. E aí, como ela pega pequenos vasos, ela pode dar uma alteração na substância branca, às vezes, que várias vezes eu já vi sendo confundida com esclerose múltipla. Um PCR VHS e um exame de urina, tudo isso faz parte do screening básico. Com certeza,
não vai dar tempo de falar tudo acho que eu queria em 1 hora, que a gente tem só mais 20 minutos. Mas vamos lá, eu vou tentar passar só para ilustrar. Esse aqui é um paciente, um homem de 38 anos, branco. Ele chegou comigo em setembro de 2017 com uma mielite focal. O que ele tinha de queixa? Ele percebeu que ao tomar banho tinha uma alteração de temperatura na perna direita, né? No dia seguinte, ele percebeu que a perna esquerda ela estava fraca, né? E ele evoluiu com uma sensação de dormência na perna, que subiu até a região do abdômen, da perna direita até a região de abdômen. Ele não teve incontinência, retenção urinária, não teve disfunção erétil, e tinha uma dor na coluna, né? E no exame físico era compatível com o Brown-Séquard. O que é o Brown-Séquard? É uma hemimedula, né? Ele tinha um acometimento piramidal, um déficit de força numa perna, com acometimento sensitivo profundo nessa mesma perna e um sensitivo superficial na outra, né? Essa aqui eu acho que eu estou falando coisa já muito difícil para alguns alunos aí. Mas depois vocês olham a anatomia e lembram que se você pegar uma hemimedula, você vai ter superficial de um lado, profundo e piramidal do outro. Revisão de sistema, ele não tinha, como eu falei, nenhum sintoma urinário, nada de evacuação, nunca tinha tido outro sintoma visual, não tinha fadiga. Fadiga é um sintoma muito frequente de esclerose múltipla, 60% dos pacientes com esclerose múltipla têm fadiga, não tinha alteração de humor, dormia bem, não tinha nenhum antecedente, não tinha enxaqueca, não fumava, bebia ocasionalmente uma cervejinha numa festa, nada demais. No exame físico, então, ele tinha essa fraqueza na perna esquerda, uma força grau 4, os reflexos eram exaltados, né? O cutâneo plantar em flexão à direita, então tinha uma liberação piramidal na perna esquerda, tinha uma alteração térmico-dolorosa na perna direita, que é superficial, uma hipopalestesia que é profunda na perna esquerda, isso, era um Brown-Séquard. E a ressonância dele na medula tinha essa lesão, que é uma lesão que não é muito extensa, também não é muito curta, mas ela tem menos de 3 corpos vertebrais, né? E quando você via na ressonância, né, bem bonita, compatível assim com o exame físico, né? Todo mundo que está aqui, está na liga, é porque gosta de neurologia, né? Não tem nada mais bonito que neurologia, né? Você ouve uma história, você examina e você topográfica exatamente onde está a lesão, né? E às vezes a gente é até melhor do que a ressonância. Tem vezes que não aparece lesão na ressonância, existe lesão sem alteração na ressonância. E aqui bateu perfeito, né? Aqui a metade da medula do lado esquerdo estava acometida, compatível com o síndrome de Brown-Séquard. E quando a gente vê o encéfalo, olha que interessante, ele tinha aquelas lesões, mas como eu falei, eram lesões que não tocavam o córtex, são lesões ilhadas, você consegue ver. Aqui nessa lesão pode parecer que, deixa eu botar o ponteiro, pode parecer que ela encosta, mas quando você vê em 3D, você redimensiona, você vê todos os cortes, axial, sagital, coronal, você vê que não encosta. Aqui não encosta, essa aqui também não encostava, nenhuma delas encostava. Ou seja, são lesões inespecíficas na substância branca. Todas são inespecíficas. Então, ele tinha lesões inespecíficas de substância branca no encéfalo. Ele tinha um líquor que tinha 3 células, que é normal, abaixo de 5, proteína um pouco aumentada, né, acima de 40, 45 aumentada, a glicose era normal, 2/3 da série, que estava normal, banda oligoconal ausente. Todo o restante da investigação, a coporina eu fiz nele, negativo, fizemos um potencial evocado visual, porque embora ele não tivesse alteração queixa do nervo óptico, vamos avaliar como é que está o nervo óptico, normal. Vamos fazer um OCT, que é uma tomografia de coerência óptica, para ver como é que está realmente a camada de fibras nervosas, o RNFL, que é uma coisa que geralmente se altera também quando você tem neurite ópticos no passado, normal. Retinografia, que é uma foto de fundo de olho, normal. Toda a parte é infecciosa, porque sífilis pode dar mielopatia, HIV pode dar sarampo, varicela, enfim, né, hepatite, HTLV pode dar. Hoje, quem estava hoje no ambulatório aqui no CAN a gente viu uma mielite por HTLV, até depois a gente precisa discutir esse caso, mas enfim, a gente viu uma mielite por HTLV. A parte reumatológica, ele não tinha SAF, não tinha lúpus, não tinha nenhum critério para nenhuma doença reumatológica. Ele tinha uma vitamina D de 23 só, que é um fator de risco aí para esclerose múltipla. A gente sabe que vitamina D baixa, teoricamente acima de 20 está normal, né? Mas a gente sabe que abaixo de 30 já é um fator de risco maior para esclerose múltipla, isso sozinho não diz nada, tá? Então, basicamente, ele não tinha nada, né? Então, de alterado nessa investigação, ser uma baixa vitamina D. Qual que é a conclusão desse caso? Ô João, fala aí então, vamos ver se você entendeu a aula, participa aí comigo. O que você diria que esse paciente tem? O João já saiu, né? Kézia, então. Deixa eu sair aqui para ver a Kézia. Oi, professor. Vamos ver se você prestou atenção aí. O Heitor até saiu, tem gente saindo com medo de ser chamado. Eu não vou chamar ninguém não, vou chamar só a Kézia só. O senhor pode voltar o slide? Qual deles? Do caso. Do caso?
Eu vou tentar. Aparece para você? Aparece, né? Tá aparecendo, né? Aparece. Tá muito pesado? Você tá em qual período, Kézia? Tô no quinto. É que eu Pesado, né? tava só Pesado, ouvindo, aí pesado. agora eu tô Deixa eu tentando pedir para um recaptar aqui. R1 te ajudar aí. Chama o Guilherme, Guilherme é bom. Guilherme R quanto? Não, ele tá no 8º período, tá Então, passando na Guilherme, vamos neuro lá então, agora. Guilherme. O que Aí você a Kézia acha? quer acabar comigo, viu? O que você acha, Guilherme? Acho que pode ser uma síndrome clínica isolada, porque é a primeira vez que ele apresenta sintoma, e então não tem disseminação no tempo, e ele tem essa O lesão. Guilherme, nossa, o Guilherme é muito bom. Eu lembrei dele. Ele estava no dia no ambulatório e deu show. Não foi você, Guilherme, que eu fui perguntando, você estava acertando tudo? Aí eu fico envergonhado, professor, mas o que foi? Fala, Guilherme, gostei, tá ótimo. Pode falar. Enfim, para mim é síndrome clínica isolada isso, porque ela apresentou, tem um surto só que a gente vê aí você precisa de completar a disseminação no tempo e a disseminação no espaço eu não sei, né? Porque você falou que aquelas lesões no encéfalo não são típicas, mas tem a lesão na medula típica, né? Boa. É isso aí, o Guilherme. Guilherme, parabéns, já está aprovado aí na residência já. Isso é uma síndrome clínica isolada, porque o paciente ele teve um surto único, né? Então, do ponto de vista clínico, topografia, ele tem mais de um? Não, ele tem uma topografia só, a medula. Do ponto de vista de disseminação no tempo clínico, ele tem? Não, ele teve um evento único. Então, ele não tem disseminação no espaço nem tempo clínico. Vamos para a radiologia. Do ponto de vista de disseminação no espaço radiológico, ele tem? Se você considerar que ele tem lesão na medula e lesão no encéfalo, ele tem disseminação no espaço. Mas aí você tem que olhar com atenção. Essa lesão no encéfalo é uma lesão típica de esclerose múltipla? Não é. Não dá para você considerar qualquer lesão. Se fosse uma lesão periventricular típica ou uma lesão justacortical típica, ele tem disseminação no espaço. Teria. Mas, de qualquer forma, vamos considerar então que ele tem disseminação no espaço. Né? Vamos considerar, não. Então, eu acho que é uma lesão típica, eu discordo, alguém aí na plateia discorda de mim, Bruno, acho que tem uma disseminação no espaço, tudo bem. Então, ele tem disseminação no espaço. Ele tem disseminação no tempo? Ele não tem disseminação no tempo na radiologia, porque ele não tem nenhuma lesão captando contraste. Ele tem presença de banda oligoconal que poderia substituir? Não, o BOC é ausente. Mas se o paciente ele não fecha critério, ele é uma síndrome clínica isolada. Isso que é uma síndrome clínica isolada. É um paciente que teve um evento isolado, único. Esse evento pode ser uma esclerose múltipla, né? Não tem como a gente falar, né? Como você conversa com esse paciente, você fala que ele pode realmente ter, mas que aparentemente os riscos de recorrência, banda oligoconal negativa e não tem uma lesões típicas no encéfalo, parecem mais provável que ele não evolua do que evolua. Mas não estaria errado, por exemplo, os residentes aí, quem está no R3, que eu esqueci, é o Érico. Se ele falar, mas tem alguns trials que mostram que você pode tratar síndrome clínica isolada. Tudo bem, você poderia tratar também, não estaria errado. Mas enfim, até que se prove o contrário, ele tem uma síndrome clínica isolada, que é uma manifestação única que pode ou não evoluir para esclerose múltipla. Beleza. Hein, Bruno, nesse caso que ele teve um surto medular, que uma recorrência medular seria algo bem grave, né? Se fosse Sim. pensando, por exemplo, uma neurite óptica, você hoje em dia, você trata CIS ou não? Se ele tivesse uma neurite óptica, Por fala de novo, exemplo, como assim? se fosse uma neurite óptica em vez de da medula, por exemplo, você não achasse que tem uma causa infecciosa? Você disse eu trataria a fase aguda ou preventivamente? Não, preventivamente. Não, então preventivamente eu não tratei nem a medula dele, para ser sincero. Não, né? Esse paciente aqui, se fosse uma neurite óptica, com certeza não. E esse da medula, que foi o que você falou, né? Uma nova lesão na medula pode ser grave. Então, talvez alguns tratariam esse paciente, né? Mas eu não tratei, na verdade, nem sendo medula. Eu estou acompanhando, a gente está em agosto, estamos completando quase 2 anos. É um tempo pequeno, tá? 2 anos não dá para falar muita coisa. Você tem que ter pelo menos uns 10 anos desse paciente para falar que realmente não é esclerose múltipla. Mas nesses 2 anos, até hoje, eu tenho acompanhado ele com ressonância de 6 meses e clinicamente ele nunca teve mais nada. Então, na verdade, se fosse neurite óptica, te respondendo, eu não deixaria preventivo, porque o risco, a neurite óptica tem um caráter mais benigno, né, do que uma lesão medular, como você mesmo falou. Mas mesmo sendo a medula, é discutível se você trataria ou não. Eu não tratei principalmente porque o encéfalo, e eu discuti assim, o encéfalo com vários radiologistas bons também para não tomar essa decisão sozinho, né? E todos eles falaram, não, o encéfalo é totalmente inespecífico, né? Esse encéfalo não é específico de esclerose múltipla
então a gente acabou optando por não deixar nenhum tratamento preventivo. Se tivesse uma lesão assim, periventricular, ou uma lesão que tivesse cara de esclerose múltipla, acho que eu teria tratado ele sim. Mesmo que ele não fechasse, né? Ele teria disseminação do espaço, mas não fecharia os critérios, porque aí realmente, como você falou, uma nova lesão poderia deixar uma sequela grave, né? Perfeito. Então Obrigado. nada. Então vamos para um outro caso. Esse aqui é uma paciente, mulher, 30 anos, branca. Em 2017, quando ela tinha 27 anos, ela começou com um formigamento nos pés. Esse formigamento ele foi subindo até mais ou menos no umbigo. Então, da cicatriz umbilical para baixo, ela tinha perdido a sensibilidade, inclusive na região perineal, e ela também não estava sentindo quando urinava. E queixou de desequilíbrio. Essa queixa de desequilíbrio é uma ataxia sensitiva, tá? Eu não botei imagem, mas a ressonância era uma ressonância típica, né? Ela tinha mais de 10 lesões justacorticais, periventriculares, não tinha lesões no tronco, e a ressonância na medula, ela tinha uma medula com várias lesões também, tá? E ela fechava critério, tá? Ela tinha banda oligocanal presente, foi descartado todos os diagnósticos diferenciais, isso é esclerose múltipla, ponto. O André, o que você inicia... Ô, Érico, então, né? Vamos pedir para a R3. O que você iniciaria de remédio para essa paciente? Com certeza, depois da pulso, se necessário, até uma plasmaférese para recuperação das lesões, mas de terapia de modificadora de doença, ela merecia um imunobiológico, né? Um natalizumab como primeira escolha seria uma boa. Eu concordo. Essa paciente, não sei por que não iniciaram, mas o que ele falou está perfeito, né? A gente vai ver agora, daqui para frente, a ideia é tentar falar os dois tipos de abordagem na esclerose múltipla. E o Érico, o que ele falou, na minha opinião, está perfeito, que é iniciar uma medicação com melhor eficiência, porque ela tem sinais de mau prognóstico, né? Ela tem múltiplas lesões medulares, ela tem uma alta carga lesional encefálica. Alta carga não, na verdade não era alta, não. Eu não mostrei a imagem, né? Eu só botei mais de 10. Mas era uma carga moderada, mas enfim, ela tinha alguns sinais de mau prognóstico. Eu acho que daria para começar alguma coisa com uma eficiência melhor. Mas eu trouxe o ilustrativo para mostrar para o pessoal como que é o escalonamento. O pessoal não iniciou uma autoeficácia, iniciou... Ah, tá, tem uma coisa mais básica ainda para os alunos, que eu não falei, né? Só para os alunos, para entenderem. A gente tem tratamento de esclerose múltipla, a gente tem tratamento do surto, tratamento que previne surto, tratamento de sintomas. Você trata a esclerose múltipla principalmente dessas três formas: surto, prevenção de surtos e sintomas. Então, surto, a gente trata com corticoide, pulsoterapia. O que é pulsoterapia, né? Eu lembro que eu era aluno, nossa, e eu ouvia pulsoterapia, acho que a primeira vez que fui numa reunião da doutora Vera, eu estava no segundo período, não entendi nada. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Pulsoterapia. Pulsoterapia é altas doses de corticoide na veia, né? Não necessariamente corticoide, existe pulsoterapia, você pode usar esse termo para outras medicações. Mas o clássico, quando a gente fala pulsoterapia, a gente está falando geralmente de metilprednisolona, solomedrol. Então, se trata com corticoide altas doses, que foi o que o Érico falou, que ele teria feito um corticoide, talvez até uma plasmaférese. Então, a plasmaférese é uma outra forma de tratamento também de surto, tanto pulso quanto plasmaférese. Plasmaférese é uma, entre aspas, uma hemodiálise, é uma troca do sangue, uma limpeza do plasma. Você tira anticorpos do plasma. Então, você pode tratar o surto geralmente dessas duas formas. O mais típico é você tratar com pulsoterapia para esclerose múltipla e deixar a plasmaférese mais de resgate ou um surto mais grave. E na neuromielite óptica, por exemplo, que é outra doença aparente, geralmente a gente faz pulso e plasma ao mesmo tempo, né? Todo mundo, os alunos aí que estão rodando lá com a gente no ambulatório, devem ter visto muitos pacientes que a gente faz pulsoterapia, que é o tratamento do surto. Então, isso tira o surto. E para não ter novos surtos, são as medicações, você pode chamar de DMD, droga modificadora de doença, que aí são várias. Então, só para falar como foi nesse caso, começaram com a mais fraquinha, primeira linha, glatiramer, que é uma injeção, né? Essa injeção ela é subcutânea, é igual insulina, então ela pode dar, às vezes, reação local. Ao longo prazo, pode dar essa lipoatrofia, né? Às vezes você faz uns buraquinhos ou uns nódulozinhos na barriga pela aplicação a longo prazo. O que acontece? O acompanhamento do paciente com esclerose múltipla é feito do ponto de vista clínico e de imagem. Então, quando foi feita uma nova ressonância nessa paciente, o que aconteceu? Teve uma nova lesão, que o Érico já tinha até previsto que provavelmente um remédio mais fraco não iria dar certo para essa paciente. Então, foi trocado. Trocaram para um Tecfidera, que é um pouquinho melhor só. Para vocês terem ideia, a primeira linha, né? Eu vou falar em primeira, segunda, terceira e quarta, né? Que é do Ministério da Saúde antigo, né? Uma classificação do Ministério da Saúde antigo, já modificou isso esse ano, mas fica mais fácil porque a gente fala mais ou menos das mesmas porcentagens de eficiência. Então, a primeira linha tem em torno de 30%, segunda linha tem em torno de 40%, 50%,
e a terceira linha de 50% a 60% e a quarta linha acima de 60%. Então, o Tecfidera é uma medicação de segunda linha. Então, ela começou com o Copaxone, a injeção subcutânea, que é a primeira linha, 30% de eficiência. Esse que é em torno de 40% a 50%, foi iniciado por ela, que é comprimido. E, nossa, eu botei muito conteúdo, eu vou cortar aqui. Esses são os 3 Não efeitos precisa se colaterais. preocupar com o tempo, não, doutor Bruno, pode falar. Vai cansar o pessoal aí. A gente tem 41 pessoas ainda, daqui a pouco o pessoal está cansado. Ó, os 3 mais do Tecfidera, né? Quais são os 3 efeitos colaterais mais comuns? O mais comum é o flush facial. O paciente ele fica vermelho, o rosto. Muitos de vocês que estão no ambulatório devem ter visto que eles têm. Poxa, eu podia ter. O pessoal que está lá no ambulatório. Acabei nem falando que ia ter essa aula. Podia ter falado com o pessoal. Não sei se vocês avisaram. Alguém avisou o Rafael? Acho que não, né? Ele está sempre lá no ambulatório também. O flush facial, então o paciente fica vermelho, ele tem uma sensação de rubor facial, muitas vezes no rosto e aqui na parte mais superior do tórax. Esse é o mais comum, 90% dos pacientes têm isso. O mais limitante, né, são os efeitos gastrointestinais, tanto dor no estômago, dor na boca do estômago, epigastralgia, quanto diarreia. Esse é o que mais limita o paciente. Quando eles desistem de tomar o remédio por efeito colateral, geralmente é por um desses sintomas gastrointestinais. E o mais temido, que é o risco de LEMP, principalmente nos pacientes que têm linfopenia persistente abaixo de 500 por mais de 6 meses, tem o risco de LEMP, depois eu falo de LEMP. O AS é um remédio que a gente pode usar para tratar esse flushing facial. Esse flush facial é uma vasodilatação, é uma alteração autonômica vascular, faz um flush, o AS pode melhorar. Até é interessante que hoje a gente viu um caso lá, quem estava no ambulatório, de eritromelalgia, que também responde a AS, por isso que eu fiz o paralelo com o Tecfidera, que essa alteração vermelhidão no rosto responde a AS na eritromelalgia também. O abacate ajuda a aliviar um pouco os sintomas gastrointestinais, então o paciente tem que sempre, isso já vai servir mais aí para os residentes, tem que sempre lembrar de dar o Tecfidera com o estômago cheio, principalmente com alimento gorduroso, como é a questão do abacate, que isso diminui os efeitos gastrointestinais. No segmento, ela fez uma nova ressonância, não tinha atividade, ela não teve novo surto, mas aí, depois do Tecfidera, ela teve o segundo surto, já foi 2 anos depois do início da doença, né, com 29 anos, ela teve um surto sensitivo superficial, e essa aqui é uma evidência de que existe surto sem alteração na ressonância. Não tem a menor dúvida que isso aqui foi um surto. Ela é muito boa informante. Ela falou que tinha uma dor que vinha das costas, ela irradiava para a perna direita. Depois, ela referiu muito bem, ela não sentiu banho quente naquela perna, nem um copo gelado. Olha só, isso é sensibilidade superficial, né? Sensibilidade superficial é temperatura, né? Sensibilidade térmica e dor. Ela mesmo testou, né? Ela botou um copo gelado, ela tomou banho quente, ela viu que não sentia temperatura naquela perna, e ela também não sentia quando arranhava, que ela estava acabando estimulando um pouco mais a dor, né? E isso vinha até a cicatriz umbilical. Isso, pelo amor de Deus, isso aqui não é hérnia de disco, né? Isso aqui é um surto sensitivo, isso aqui pegou região sensitiva mesmo do trato espinotalâmico lateral. Ela foi pulsada por 3 dias e teve melhora, então ela teve um surto, né? E a ressonância não tinha nada novo. Apesar de a ressonância não ter nada novo, foi aí que eu vi essa paciente e falei, não, peraí, vamos escalonar ela. Aí teria opção. No SUS, a gente teria o natalizumab, que é a 4ª linha, ou o fingolimod, que é a 3ª linha. Ela tinha um JC alto, a gente vai falar um pouco de JC daqui a pouco, e por conta do JC, que era 2,5, eu acabei dando um fingolimod, até porque a maioria das pessoas que estavam no dia na discussão nem queria trocar o remédio porque não tinha alteração na ressonância, mas eu já estava incomodado que ela estava com um remédio, uma eficiência um pouco inferior, eu troquei para o fingolimod, que tem em torno de 50%, 60% de eficiência. E desde que ela está com o Gilenya, que é o fingolimod, medicação de 3ª linha, ela nunca mais teve surto. A gente já está aí com 2 anos sem surto, sem novas lesões. O Gilenya, o fingolimod, antes de iniciar, é sempre importante você ter um eletrocardiograma, porque ele pode fazer uma bradicardia. É sempre importante ter uma avaliação oftalmológica, porque ele tem o risco de ter um edema macular em torno de 0,2%, muito raro. Confesso que eu nunca vi um edema macular. Bradicardia, eu já vi vários casos de bradicardia. Edema macular, eu não me recordo de ter visto nenhum até hoje, mas bradicardia é um monte. Já vi até um BAV 2:1. Mas a avaliação oftalmológica é importante porque ele pode desenvolver um risco de 0,2% de ter edema macular. Isso aqui é um OCT, para quem nunca viu uma tomografia de coerência óptica, que dá para ver aqui esse edema macular, né? Aqui é a retina normal e aqui embaixo essas bolsões pretas, o edema na mácula. Então, edema macular. Outro risco é reativação de varicelas ósseas. Então, a gente sempre pede sorologia para varicela óssea, né? Então, é sempre importante, né? Você ter evidência da imunidade de varicela antes de iniciar a medicação fingolimod.
E essa medicação, né, como que ela funciona? Ela funciona segurando os linfócitos dentro dos linfonodos. Então, como os linfócitos estão dentro dos linfonodos, eles não entram no cérebro, não entram no sistema nervoso central, não lesam o cérebro. E o paciente, quando você faz o exame de sangue, ele tem linfopenia, os linfócitos estão baixos. Por quê? Porque ele está dentro do linfonodo. É assim que funciona. O Copaxone, eu não falei, ele funciona mais como imunomodulador. As medicações de primeira linha, que são o Copaxone, que é o nome comercial do acetato de glatirame, e o Rebif, Avonex ou Betaferon, que são os nomes comerciais das beta-interferonas, são medicações injetáveis subcutâneas de primeira linha, que são imunomoduladores. Elas modulam a resposta, né? Quando vocês veem lá a imunologia TH1, resposta TH2, eles fazem um shift TH1, TH2. Como a esclerose múltipla tem muito mais resposta TH1 e TH17 do que o TH2, que é uma resposta mais humoral de anticorpo, você faz esse shift, desvia para o TH2 e, de certa forma, você protege da esclerose múltipla. A gente sabe hoje que a esclerose múltipla, na verdade, tem TH1, TH17 também, tem linfócito B participando TH2. Então, também tem resposta humoral. Então, por isso que a medicação não é tão eficiente, né? 30% só de eficiência. E aqui não, o fingolimod ele funciona como uma medicação que segura, represa os linfócitos dentro dos linfonodos. E essa linfopenia de 350? Érico, você que está no R3, você faria alguma coisa? Vocês fazem alguma coisa lá na escola? Você está na escola também? Não, eu estou no servidor. Então você está no servidor, é o Erval, né? Então Isso. ele vai ter, acho que ele pensa, acho que é a mesma coisa que a gente faz, que eu faço, né? Não todo mundo que faz isso. Vocês fariam alguma coisa para isso? Para essa linfopenia de 350? É. Olha, não peguei nenhum caso específico ainda que eu tive que decidir isso, né? Tem mais quem de residente aqui? O André, que é R1, acho que nunca deve ter visto isso, né, André? Não, Desmi só no R3 que a gente roda. E tem mais algum outro? Não, né? Tinha mais um residente, você falou, né, Kézia? Quem que é? O Aston, não sei se ele ainda tá aqui. Não, o Aston já não é residente mais. Já formou, né? No início, no início eu achei que ele ainda estava terminando a residência, mas aí depois que eu fui lembrar, acho que ele formou mesmo. Não, o Aston já é neurologista. Acho que não tem mais nenhum outro residente, né? Então, assim, essa linfopenia é discutível, né? Vocês vão ver médicos aí, assistentes que vão reduzir o fingolimod de um comprimido, vai falar, toma o famoso day off, né? Faz um sábado, não toma no sábado, não toma sábado e domingo, para aumentar um pouquinho a linfopenia, né? Mas, assim, eu particularmente, eu sigo mais o que tem nesse artigo, que basicamente esse artigo, a conclusão final é que, com a exceção da linfopenia no dimetilfumarato, que é o fumarato de dimetila, que é o Tecfidera, a linfopenia sozinho não é um sinal para você trocar ou reduzir a dose, né? Então, geralmente, eu não reduzo em pacientes com linfopenia pelo fingolimod, porque é o mecanismo de ação da medicação. Então, se você reduzir a dose, você não sabe o que isso vai ocasionar. Provavelmente vai diminuir a eficiência do remédio e você não tem um estudo mostrando que é seguro você reduzir a dose, né? O que realmente todo mundo faz é abaixo de 200, aí todo mundo já tem medo. Por quê? Porque o próprio trial do fingolimod, que são o estudo, o Freedoms e o Transforms, eles não avaliaram pacientes com linfopenia abaixo de 200. Então a gente tira por conta disso. O Freedoms, desculpa, o Transforms não, o Freedoms. Aqui um último caso, tá para a gente acabar, já deu 1h05 de aula. Uma paciente de 33 anos, mulher branca, ela começou em julho de 2018 com sintoma de formigamento nos pés, uma dor nas costas. Na época, passou com ortopedista, o que é muito comum esses pacientes passarem ou com ortopedista ou com oftalmologista antes, que achou que podia ser uma hernia de disco, qualquer coisa, enfim, não fez nada para isso. Aí, em setembro de 2018, ela teve um quadro de vertigem, que foi no pronto-socorro, falaram que era uma labirintite, não investigou e ficou por isso. Em junho de 2019, ela teve uma dormência no rosto, também, não, aí ela mesmo que não, falou, uma dormência no rosto não é nada, não se preocupou. Em setembro de 2019, ela teve uma alteração sensitiva na mão esquerda e na região aqui, tóraco-abdominal esquerda, né? E aí, finalmente, ela, acho que foi nessa época que ela me procurou, um mês depois, enfim, mas ela finalmente investigou. No exame físico não tinha nada demais, a não ser alteração sensitiva, que é uma coisa não objetiva, né? Então, do ponto de vista clínico, né, eu não consigo falar que ela tem esclerose múltipla só pelo ponto de vista clínico, porque apesar dela ter disseminação no espaço, né, ela tem vertigem, que é tronco,
ela tem esses sintomas que provavelmente são medulares, ela tem esses sintomas aqui no rosto, que provavelmente é trigêmeo, e esse sintoma aqui no corpo, que provavelmente é do funículo posterior da medula, apesar dela ter tudo isso, clinicamente eu não consigo falar com certeza que é esclerose múltipla, porque ela tem disseminação no tempo e no espaço, mas ela não tem, isso não é corroborado pelo meu exame físico, né? Então, se eu tivesse uma OIN, ou um DAR, ou um Babinski, enfim, ou uma ataxia, né, uma alteração objetiva, isso é corroborado pelo exame físico. Ela não tinha nada que corroborava no exame físico, né? Então, clinicamente é difícil dizer, mas aí a gente tem a ressonância e realmente ela tinha, né? Então, ela tinha cometido, na realidade, ela tinha cometido todas as lesões típicas, né? Justa cortical, ela tinha periventricular, ela tinha infratentorial, inclusive pegando o trajeto do nervo trigêmeo, e ela tinha uma lesão medular curta, focal e excêntrica. Então, ela tinha mais de 2 das 4 topografias, ela tinha disseminação no espaço radiológica, e ela também tinha lesão captando gadolínio, então ela tinha disseminação no tempo radiológica também. E aí vem uma questão que é aquilo que o Érico falou, né? Mas espera aí, aquela outra paciente já tinha alguns sinais de mal prognóstico. Então, como que a gente prognostica do ponto de vista radiológico, né? Aí eu tenho uma dica para vocês, essa dica, né? Qual é a dica, né? O D é de distribuição das lesões. Então, se você tem lesões no tronco, lesões medulares, isso é pior prognóstico. O ID é a intensidade das lesões. Se você tem black holes, o que é black holes? É naquela sequência T1, você tem buraco negro, né? Lesão esburacada. Isso mostra pra gente que já teve degeneração axonal, que o neurônio já morreu. Isso é uma lesão de pior prognóstico. Então, intensidade das lesões, presença de black holes. O C é de captação de gadolínio. Então, lesões captantes de gadolínio, quanto mais você tiver, tem 10 lesões captando gadolínio. Essa paciente tinha 8, acho. Pior prognóstico. L de lesion number, lesões, número de lesões, a carga lesional. Ela tinha muitas lesões, aquela lá a gente viu que tinha muitas lesões. E o A de atrofia. Então, o paciente não precisa ter tudo, tá? O paciente tem múltiplas lesões captando gadolínio, mau prognóstico. Tem lesões no tronco medular, mau prognóstico. Aquela paciente primeira tinha lesão na medula, como o Érico falou, pior prognóstico. Então, se ele tem essas alterações, não precisa ter todas, pode ser só uma delas, são sinais de pior prognóstico. E ela tinha, né? Ela tinha, então, lesão no tronco, lesão na medula, tinha black hole, e tinha múltiplas lesões na seta aí captando contraste. Eu mostrei só 4, mas ela tinha pelo menos 8 lesões captando contraste. E é o número de lesões, né? Tinha várias lesões distribuídas pelo encéfalo. Então, aqui está um resumo do DICLO, né? Distribuição, tronco, medula, intensidade black hole, captação de contraste, número de lesões. O que ela não tinha, ainda bem, era atrofia cerebral. Ela colheu um líquor, tinha 7 células, um líquor típico de esclerose múltipla, como eu falei, uma pleocitose meio besta, né? E banda oligoclonal presente. A conduta, aí foi isso que o Érico falou, né? Eu discuti com ela 3 opções, principalmente, natalizumab, ocrelizumab e alemtuzumab, que são medicações já de 4ª linha. E a gente entrou com natalizumab, que era a medicação mais fácil de conseguir, porque ela estava sem convênio, e a gente não tinha, na época, em 2019, a ocrelizumab nem a alemtuzumab disponível nem pelo convênio, que agora já está disponível pelo convênio para pacientes que têm contraindicação natalizumab. Então, a gente deu natalizumab. O natalizumab é uma medicação endovenosa, você toma uma vez por mês, e a maior preocupação dela é isso daqui, que é o risco de LEMP, que é a leucocefalopatia multifocal progressiva, que é uma doença causada pelo vírus JC. Quem está no 5º período aí deve ter visto já na anatomia patológica aí a questão do LEMP, do vírus JC, né? Que é classicamente descrito em pacientes HIV positivo e também nos pacientes com esclerose múltiplas que usam natalizumab. Nosso maior medo é esse, né? O natalizumab seria uma medicação perfeita se não existisse o maldito do vírus JC, porque assim, ela é uma medicação fantástica, protege muito bem o paciente de novos surtos, muitas vezes até ajuda, né? O objetivo principal dessas medicações DMD é prevenir novos surtos, mas muitas vezes até ajuda a recuperar de um surto prévio. E o paciente, a maioria fala que está muito bem, se sente bem com o remédio, até fadiga melhora, que é um sintoma comum. Mas tem essa questão da LEMP, né? Que é isso, né? E o risco de LEMP a gente consegue estratificar de acordo com o JC. Então, vários que rodaram no ambulatório com a gente devem ter visto a gente pedindo JC e graduando, né? Esse JC é 0,5, é 2, é 3,5, é 1, né? Então, a gente sabe que a gente estratifica isso em abaixo de 0,9, entre 0,9 e 1,5, acima de 1,5, né? Esse acima de 1,5 é o JC mais elevado e abaixo de 0,9 é o JC mais baixo. A gente fala que geralmente o número mágico isso aqui é o número de infusões, né? Meses expostos. 24 infusões é o número mágico para a gente pensar em tirar o natalizumab, né? Num paciente que tem JC acima de 1,5, né?
porque o risco aqui passa a ser de 1 a cada 1000. É quando o risco, ele transiciona, na verdade, desculpa, né? A partir do 25º mês para 2,6 a cada 1000. É em torno já de 0,3%, né? Já é um risco aí em torno de 0,3%, considerado acima de 0,1%, já é um risco de LEMP que a gente considera como inadequado, porque é uma doença muito grave, pior até do que a esclerose múltipla do LEMP. Então, geralmente, o natalizumab a gente costuma usar até por 2 anos, sem muita preocupação, mesmo que o JC seja elevado, mas cada vez mais essa conduta tem sido modificada. O Érico que está na R3 deve estar vendo isso, que cada vez mais, se você tiver disponível um outro remédio que seja tão bom quanto ele, e o paciente tem JC alto, já começa logo outro remédio de uma vez, né? Tipo o ocrelizumab. Essa aqui é uma evolução. Exatamente. E ao mesmo tempo a gente vai dosando o JC, a gente consegue fazer 30, 40, 50 infusões com segurança. Exatamente. Então, tem Enquanto pacientes. vai dando certo e o JC sendo positivo, o índice, a gente vai continuando, né? Isso. Então, isso é uma pergunta boa para talvez os alunos devem estar se perguntando, e o paciente usa remédio para o resto da vida? A gente até poderia discutir quando suspender, mas de uma forma mais simples, a resposta sim, usa para o resto da vida. Existem alguns casos que você poderia suspender depois dos 55, 60, 65, mas já dá tema para uma aula só para discutir isso também. Então, de uma forma geral, a ideia é que eles vão usar para o resto da vida, porque é uma doença que pode voltar e pode deixar sequelas. Então, a ideia é usar o remédio. E o natalizumab, se ele é negativo, é isso que o Eric falou, você vai usando. Vai usando, vai usando. 7 anos, a gente tem paciente lá com 10 anos já usando. JC negativo, vai indo. Positivo JC, aí realmente você pensa em modificar o remédio. A gente tem tudo isso aqui de medicação. A primeira medicação surgiu, é o interferon, né, o beta-interferona, em 93, a medicação mais antiga, mais clássica, né? Já são quase aí 30 anos de uso da medicação. E as medicações mais recentes, que chegou no Brasil mais recentemente, o ocrelizumab, a cladribina, e está para chegar agora esse ano, já teve a estreia do ofatumumab, do Kesimpta, e vai ter o ciponimod, enfim, é uma coisa que evolui a cada ano. E, em resumo, esses 2 casos clínicos, né, de esclerose múltipla mesmo, qual a estratégia de tratamento que foi utilizada? Em um foi utilizado o escalonamento, que é você subir escadinha, você começa com o remédio de primeira linha, não deu certo segunda, não deu certo terceira, não deu certo quarta. Esse aqui não é muito bem... Eu não gosto muito de botar primeira, segunda, terceira assim. Eu acho que o do Ministério da Saúde é até melhor, porque se equipara mais, né? O glatirama, interferon, teriflunomida 30%, o fumarato em torno de 40%, fingolimod 50%, e natalizumab, ocrelizumab e alemtuzumab, na verdade, seriam mais aí a quarta linha, né? O fingolimod estaria por aqui. Mas, enfim, é o escalonamento, você vai subindo, começa com o mais fraquinho, né? E vai subindo se o paciente vai tendo falha, é uma estratégia, né? A outra estratégia é você fazer uma indução, que a gente chama, que aí você entra já com medicação, já tiro de canhão. Você entra com alemtuzumab, você entra com mitoxantrone, você faz um transplante de medula óssea, e aí depois você poderia descalonar para uma medicação menos eficaz, né? Mas, na verdade, e medicação de indução, o que a gente tem de medicação de indução? O clássico, né? Transplante de medula óssea, alemtuzumab, cladribina e mitoxantrone. E com algum efeito também em indução, a gente tem o rituximab e o ocrelizumab, que são medicações anti-CD20, que são medicações que têm algum efeito indutor, porque elas funcionam mais até do que o efeito que é geralmente a cada 6 meses. E o fingolimod e natalizumab não tem nenhum efeito indutor, embora o natalizumab ele seja uma medicação muito efetiva, ele não é indutor por quê? Porque esse conceito de indução ele vem da oncologia, né? O que é uma medicação indutora? É uma medicação que ela, além de agir muito rápido, como a questão do natalizumab, depois de feita, esse efeito ele perdura por um tempo. O natalizumab não, você tem que dar todo mês lá. Inclusive, às vezes o paciente que falta a medicação fica lá 3, 4 meses sem, você vê a doença voltando, às vezes voltando até fazendo o que a gente chama de rebote, voltando até mais agressiva. Então, essas medicações de indução são medicações que agem rápido, em pouco tempo, de forma efetiva e com duração prolongada. Eu acho que eu vou encerrar aqui. Eu vou só passar agora, só para vocês conhecerem. O Ocrevus é uma medicação também equivalente ao natalizumab em termos de eficiência. É uma medicação que toma de 6 meses na veia. Aumenta o risco de infecção, isso é mais comum. Cladribina é um comprimido que você toma, né, num primeiro ano, você toma mais ou menos aí durante uns 5 dias no primeiro mês, depois 5 dias no mês 2, depois você fica 10 meses sem tomar o remédio, depois você toma comprimido de novo no mês 13, no mês 14, e depois você não trata mais no terceiro e no quarto ano.
O que vai acontecer no quinto, no sexto ano, a gente ainda precisa aprender o que vai acontecer, mas é uma medicação que você usa poucas vezes e como ela tem esse efeito indutor, ela parece que funciona por pelo menos 4, talvez aí já alguns estudos chegando 5, 6, 7 anos até. Mas tem que ver o que vai acontecer depois. Vai precisar de um remédio depois? Então, ela é uma medicação indutora com efeito prolongado. Isso daqui é só o screening que você tem que fazer antes de Mavenclad, mas é o que a gente faz para todo mundo. Todo mundo que está no ambulatório já vê. A gente pesquisa sempre se tem HIV, se tem tuberculose, se tem hepatite, porque você vai dar uma medicação que vai diminuir a imunidade, né? Então é sempre importante, né? E a vantagem dessas medicações indutoras é a questão da gravidez, né? Porque como ele fica lá no ano 3, no ano 4 sem remédio nenhum, você tem uma oportunidade de engravidar sem expor o bebê a nenhum remédio. O outro é o Lentrada, que é o Alemtuzumab, que também é uma medicação indutora que a gente mostrou. Você toma 5 dias no primeiro ano, na veia, depois de 12 meses, 3 dias, e depois também não toma mais, né? São medicações muito atrativas, o Lentrada e a cladribina. Na hora que você ouvir, né? Você não precisa tomar mais depois. A cladribina realmente com efeito colateral muito... a cladribina que é a Mavenclad, um efeito colateral muito baixo, mas uma eficiência que não se equipara, na verdade, ao natalizumab e ao credizumab. Aí já vai mais para o Érico, não sei se você já viu, mas tem uma revisão da Maria P. Sormani que mostra que ela é mais ou menos tipo um figolimod. Então ela seria tipo uma terceira linha, em torno de 60%. Já o alemtuzumab não, realmente ela se equipara ao natalizumab, talvez até um pouco melhor do que ele. Não muita coisa, mas talvez até um pouco melhor. Mas o grande problema dele são os efeitos colaterais, né? Então, risco de fazer uma PTI, 2%, né? Foram nos trials. Risco de tireoidopatia, 34%, né? Risco grave. E risco de glomerulopatia em torno de 0,3% aí dos trials. Então, tem um risco, assim, é um tiro de canhão. Pode dar muito certo. O paciente fica muito bem. Tem pacientes aí que estão já 9, 10 anos que tomaram só essas 2 doses e não tiveram mais nada. Mas eles podem ter, por exemplo, já soube de um caso, por exemplo, precisou de um transplante renal por conta da glomerulopatia. Então, é atrativo, mas exige um monitoramento muito frequente, né? Então, você tem que fazer hemograma todo mês para garantir que não está fazendo PTI. Tem que fazer análise de ureia, creatinina, urina, todo mês para garantir que não está tendo uma glomerulopatia e função tireoidiana a cada 3, 4 meses. Geralmente a gente faz mais a cada 3 meses para garantir que não está fazendo nenhuma tireoidopatia também. Em suma, né? Quando você vai decidir, como decidir então, né, um remédio, você tem que usar várias coisas, a gente usa para prognosticar. A ressonância, que foi aquilo que a gente falou, mas também usa fatores demográficos. O homem é pior prognóstico, se iniciou mais velho, se não é branco, se é fumante, como quantidade de surtos, como que o paciente está, ele se recupera bem do surto, ele deixa sequelas, né? Você usa várias coisas para definir qual medicação utilizar, né? E a gente sabe que na história natural da esclerose múltipla, né, 5, 10% dos pacientes estão aqui, ó, bom prognóstico. Então, 5, 10% talvez ficassem bem até sem remédio, mas 90% não fica bem sem medicação. É por isso que a gente trata sempre os pacientes. Agora, tratar sempre com remédio mais agressivo ou tratar sempre com uma medicação mais fraca, que gere menos efeito colateral, menos risco de alterar a imunidade da pessoa, né? Como você escolhe isso? Então, se a maioria vai ficar aqui no meio, a minoria vai ter um prognóstico muito ruim. Porém, esse ficar aqui no meio, quando a gente vê essa curva de Gauss, não é bom. Esse ficar aqui no meio é uma evolução natural que a gente está falando de um EDSS de 3, entre 3 e 6. E entre 3 e 6 é um paciente que tem uma emparesia, é um paciente que já não consegue mais correr, né? E a gente, muitas vezes, não consegue mais correr. Então, a gente quer, na verdade, o paciente bem. Você quer o paciente vida normal. Então, né, para escolher a medicação, a gente, na verdade, não faz nem indução, nem escalonamento. O que você faz é individualizar aquele paciente. Você tem que ver várias coisas para definir, né, qual remédio você vai utilizar. Um dos objetivos é o NIDA, que é nenhuma evidência de atividade de doença, que você pode ter como objetivo. Então, às vezes, você escolheu um remédio. Vamos supor, você escolheu um remédio mais fraco porque o paciente não tinha nenhum sinal de mau prognóstico, o paciente tem mais medo de infecção, você quis iniciar, por exemplo, uma injeção. Não é o que eu faço, tá? Eu praticamente tento convencer todo paciente a não começar com primeira linha, porque eu acho a eficiência muito baixa, mas não está errado se você está diante de um paciente com bom prognóstico, começar um remédio mais fraco. Você poderia. Então, como você vai monitorar esse paciente? Você vai ver se ele está tendo atividade de doença. Então, o objetivo é não ter nenhuma atividade de doença. No evidence of disease activity. Então, nenhuma evidência de atividade. Você tinha o NIDA 1 e 2, que era o inicial, que você não teria nenhuma atividade clínica, então não tem piora clínica. O NIDA 3, que você não tem evidência de ressonância.
O NIDA 4, que é a ressonância, além de não ter lesões novas, nem captando contraste, você também não está evoluindo com atrofia. E o NIDA 5 é já num nível aí ultra sofisticado de condução do paciente, que não é a realidade ainda na maioria dos centros do mundo, até quando a gente conversa com o pessoal da Europa e dos Estados Unidos, que é fazer estratificação com neurofilamento. Então, você poderia fazer neurofilamento a cada 6 meses, da mesma forma que você faz a ressonância. E se o neurofilamento está subindo, é um sinal de talvez de que esse paciente vai ter uma piora nos próximos anos, talvez você deveria mudar de medicação. Então, na verdade, sim, aquela pergunta, então será que eu deveria iniciar para todo mundo já o tratamento agressivo, né? O que a gente faz mais é individualizar, como eu falei. Mas e por que a gente não trata todo mundo agressivo? Vamos dar todo mundo natalizumab ou ocrelizumab? A gente não tem essa resposta. Pode ser que talvez daqui a 2 anos, porque está previsto para acabar em 2023, a gente descubra que, na verdade, não importa nada de prognóstico, é tratar todo mundo agressivo desde o começo, ou que a gente realmente fale, não, você não precisa ser agressivo com quem não tem um prognóstico que pareça ser ruim, né? Então, a gente tem 2 trials, que é o Treat MS e o Deliver MS, que vão responder isso para a gente em 2023. A gente espera, a previsão era acabar em 2022, eles botaram 2023 pela pandemia, vamos ver se isso não vai para 2024, mas a gente vai ter essa resposta. Então, resumo essa última conclusão, o penúltimo slide, que não é meu, é do Gavin Giovannoni, uma eminência na esclerose múltipla de Londres. Ele fala, né, que, na verdade, é a medicina customizada, individualizada. Você escolher o remédio não é fácil, né? Eu não vou conseguir falar numa aula como escolher o remédio. Você tem que ver o prognóstico, você tem que ver a atividade da doença, você vai ter várias questões relacionadas à medicação. Então, às vezes, a tolerabilidade, o paciente tem um efeito colateral, a questão da segurança. Às vezes o paciente, não, eu não quero uma medicação que diminua muito a imunidade, eu quero uma medicação mais segura. Eu sou uma pessoa que coloca o meu dinheiro na poupança, eu não quero arriscar. Então, é aquela pessoa que não quer arriscar nada, ela não quer botar um acetato de letirâmia, uma beta-interferona, então não quer nenhum risco, porque realmente são medicações muito seguras. Não é nenhum, né? Mas é muito seguro, muito mais seguro do que qualquer outra. Tem a questão do paciente, né? Então ele tem esse risco, a aversão a risco, não quer nenhum risco. Ele tem dificuldade de aderência, então o paciente fala, não, eu não vou tomar nenhum remédio, eu quero tomar o alentuzumab, porque eu não estou nem aí se o risco de tireoide é de 35%, 50%. Eu sei disso, eu não me preocupo se eu tenho risco de perder o rim, mas eu quero sentir que eu não tenho doença nenhuma, eu quero tomar remédio agora, no ano que vem, e não tomar mais remédio depois. Tudo bem, é uma possibilidade, né? Comorbidade, você tem que levar em consideração. Então, o paciente já tem uma bradicardia, não dá para usar o fingolimod. Tem um problema de oftalmológico na mácula, você não vai usar fingolimod. Planejamento familiar é muito importante, né? Ele quer, por exemplo, ter um filho daqui a 2 anos. Então, talvez uma cladribina ou um alentuzumab é melhor, porque não vai ter nenhum remédio exposto para o bebê. Questão de vacinação, a gente sabe que, por exemplo, agora a vacinação está altamente um dado muito importante, porque a gente está tendo vacinação para Covid. Então, alguns remédios diminuem a eficiência de vacinação. Então, não quero ter isso, entendeu? Então, várias coisas. Isso aqui é uma frase que o Giovannoni botou no slide dele, né, que é do William Oz, na verdade, né? Ele fez uma analogia, né? A prática da medicina é uma arte, não uma ciência, né? E ele botou, na verdade, a prática customizada, né? A medicina é customizada. Então, você tem que customizar a medicina. Você não tem uma fórmula matemática e falar isso é isso e ponto. Então, as últimas mensagens, dando 1h e 25 minutos, passei 25 minutos aí. O principal causa de erro diagnóstico na esclerose múltipla é você estar diante de um quadro clínico atípico e querer falar que é ressonância de esclerose múltipla. Não, você tem que ter um quadro clínico típico. Então, a clínica é soberana, lembrar as topografias típicas, estão cometendo o nervo óptico, tronco, cerebelo e medula, com aquelas características todas que a gente falou de cada uma dessas localizações. Os critérios, eles são validados para síndromes clínicas típicas, né? Você vai usar os critérios todos que a gente falou de disseminação do tempo, espaço, na imagem, para uma síndrome clínica típica. Os sintomas devem ser corroborados pelo exame físico. Então, se você não tem nada no exame físico, você vai depender mais da ressonância, porque não dá para você falar que teve disseminação no tempo e no espaço se você não vê no seu exame físico nenhuma alteração. A clínica é soberana, mas a imagem ela é fundamental. Então, sempre peça uma ressonância neuroeixo, você está diante de uma suspeita de esclerose múltipla. O que é neuroeixo? É crânio, cervical e torácica. Não precisa de lombar, porque a ressonância lombar é para você ver hernia de disco na lombar. As lesões desmielinizantes típicas, elas são ovoides, lembrar disso, tem mais de 3 milímetros, cuidado com lesão de enxaqueca, não tem nada a ver. As lesões mais específicas, elas são periventriculares, que tocam o ventrículo, são as justacorticais, que tocam o córtex, são as lesões que cometem polo temporal e as lesões que fazem o sinal da veia central. Valorize sempre os achados de líquor, né? Um líquor muito alterado, 200 células, é estranho para esclerose múltipla. Pode ser, mas é estranho. BOC,
BOC geralmente é presente, na nossa população brasileira um pouco menos, mas é uma coisa que é importante. Você tem um BOC que te dá mais segurança, né? O diagnóstico de esclerose múltipla, então, você fecha através de um surto, uma disseminação no tempo e no espaço, como a gente falou, e o diagnóstico tem que ser precoce, porque se você trata precoce, você tem um melhor desfecho e é isso que você quer para o paciente. Você quer o paciente com uma vida normal, né? Uma coisa que eu não falei, né? A gente está no agosto laranja, então foi excelente a LANEC ter feito esse assunto hoje, no último dia do mês de agosto, e aí para a gente ter o dia ontem foi o dia, né, dia 30 de agosto, dia da conscientização da esclerose múltipla. E a escolha da medicação é individualizada, eu tentei falar um pouco de como escolher, mas é uma coisa assim que dá para falar assim 5 horas sobre isso, né? E ela é compartilhada, você não define, a gente tem que parar de querer ser médico paternalista, que você escolhe pelo paciente tudo e não deixa ele ter nenhuma opinião, né? Não, você divide com o paciente, com a família, de acordo com os desejos e objetivos de vida daquela pessoa e os desejos pessoais, né? E é isso, foi longo aí, obrigado, espero que tenha dado para aproveitar. Falei talvez coisa muito difícil para os mais novos, às vezes algumas coisas mais básicas para os mais adiantados aí, mas é isso, obrigado aí pelo convite, Kézia, o João que não está também, toda a LANEC, todo mundo que participou aí, pela presença de todo mundo, e é isso. Doutor Bruno, muito obrigada, aula excelente, acho que hoje foi super legal, né, porque a gente tem alunos de vários períodos e hoje tinha residente também, então a gente conseguiu fazer uma discussão bem legal, mesmo eu que estou no 5º período, às vezes na parte de tratamento eu ainda me engolo um pouquinho. Pesado, mas né? deu para entender o básico do raciocínio. Então, muito obrigada. Não é querendo puxar saco não, mas os alunos sempre elogiam muito quando eles vão lá no seu ambulatório, então o pessoal está gostando bastante mesmo. Muito obrigada. Que bom, fico feliz aí. Tá todo mundo convidado aí, pessoal, né? Vocês tem a escala da liga, né? Enfim. A gente fez uma escalinha, né? Porque agora com a pandemia, para evitar aglomeração lá. E assim, se alguém quiser fazer alguma pergunta, acho que o pessoal deve estar cansado aí já, mas se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer, tá? Só ligar o áudio aí e perguntar. Não sei se Bruno, pode falar. eu só tinha uma dúvida, se tratar o surto reduz as sequelas ou só reduz a duração dos sintomas? Nossa, olha, teve um aluno que perguntou isso hoje, né? Acho que foi... Quem que perguntou? Alguém perguntou isso hoje. Então, vamos lá. Se tratar o surto, né? O que a gente tem de maior trabalho para surto é surto para neurite óptica, que é o ONTT, que é um estudo velho. Ele é de 1992, é do New England. E ele mostrava que se você tratava, você fazia uma pulsoterapia, você recuperava mais rápido daquele surto visual. Porém, o desfecho de acuidade visual era o mesmo. Então, se você tratar, melhorava a mesma coisa. Mas alguns desfechos que são desfechos importantes também. Para o nosso dia a dia é importante a gente ter visão de cores. Era melhor para quem tratava. E para quem, por exemplo, fazia visão de contraste também era o melhor desfecho. Então, especificamente para a neurite óptica, sem perguntar, se para a neurite óptica melhora esses dois desfechos, não melhora a acuidade visual e melhora mais rápido. E para os outros, surto motor, surto de tronco, a gente tem uma evidência robusta? Não tem evidência robusta de nada. A maior evidência robusta de tratamento de surtos é para neurite óptica, porque o pessoal teve coragem de fazer um trial para saber o que ia acontecer, né? Fazer, então, um grupo que tomava corticoide oral, corticoide EV e placebo. Para surtos de tronco, ninguém teve coragem de fazer um ensaio clínico, nem surtos motores, nem surtos icterianos, enfim. Então, a gente não tem um ensaio clínico, mas a gente tem inúmeros estudos observacionais que dizem que sim. Mas, assim, é uma evidência robusta? Não é. Então, você pergunta, uma evidência robusta? Não é. Mas tem evidência de estudo observacional que é melhor você tratar, que vai sim melhorar o desfecho. Mas é uma evidência fraca, né? Você perguntar. Beleza, obrigado. Nada. Professor, Fala, Guilherme. eu tenho uma dúvida. Em relação às bandas oligoclonais, o senhor comentou que ela substitui a disseminação no tempo no diagnóstico. Mas, por exemplo, Isso. no paciente que já tem o diagnóstico fechado, tem disseminação no tempo e no espaço, tem utilidade você fazer banda oligoclonal ao diagnóstico? Alguma utilidade prognóstica, algo do tipo? Então, tem um trabalho de prognóstico que fala que você ter banda oligoclonal positivo é um pior prognóstico. Mas é questionável isso. Na verdade, o que eu acho é que a banda oligoclonal só te dá mais segurança. E esse trabalho que mostra isso, provavelmente os que tinham banda oligoclonal negativa talvez nem fossem esclerose múltipla. Então, o fato dela ter sido positivo, ter sido pior prognóstico, na verdade é só uma questão de que reforça que é esclerose múltipla. A gente sempre colhe, mesmo que ele já tenha fechado o critério de disseminação no tempo e no espaço, é importante você documentar. A gente sempre tenta convencer o paciente, é uma coleta única, é uma vez
só na vida, e porque a gente não fica colhendo líquor recorrente na esclerose múltipla. E é importante para você, ele te dá reforça esse diagnóstico, entendeu? Você fica mais tranquilo. As outras lesões desmilizantes, geralmente elas têm banda ligoconal ausente, né? Claro, aí você me diz, o que eu vou fazer com essa informação? Se ela for ausente, eu vou deixar de achar que é esclerose múltipla, eu vou deixar de tratar se ele já tiver fechado o critério radiológico? Não, vou continuar tratando. Mas é um certo respaldo, você ter sempre um líquor com uma banda ligoconal, isso te reforça o diagnóstico. Mas realmente não mudaria muito a conduta. Num quadro remitente recorrente, num quadro progressivo, aí é bem importante, viu? Porque no quadro progressivo você tem outras doenças que simulam, que são doenças degenerativas, que dão leucoencefalopatia, que podem simular a esclerose múltipla até, e que parecem muito. Então você ter um BOC positivo no quadro progressivo é mais importante ainda, porque você fica mais seguro ainda do diagnóstico. Embora, pelo que a gente viu lá, né, você precisa ter só 2 de 3 exames complementares para fechar a progressiva, ou seja, você pode ter BOC ausente também, o BOC te dá muito reforço, é um sinal de alarme quando ele vem negativo no quadro progressivo. Perfeito, entendi. Hoje a gente até teve uma coleta de líquor lá, acho que a Luísa tá aí, né? Acho que ela fez parabéns aí de novo, coletou de primeira aí. Acho que é isso, então, gente. Mais alguma pergunta? Então tá bom, acho que a gente pode encerrar, né, Kézia? Podemos. Foi ótimo, doutor Bruno. Obrigada, viu? Então tá bom, obrigado pelo convite de novo, gente. Boa noite a todos e ótima semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.